Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 711, um dia chuvoso e aconchegante. Tapu Lele, a divindade guardiã da ilha de Akala, era reverenciada pelos habitantes locais como a personificação do poder da natureza. Assim como as outras divindades guardiãs de Alola, ele possuía uma sensibilidade extraordinária à energia natural. No momento em que sentiu aquela onda de energia, Tapu Lele brilhou e desapareceu de seu poleiro, voando rapidamente em busca da força misteriosa que havia agitado a terra. Num piscar de olhos, sua forma reapareceu acima de uma planície gramada perto da cidade Paniola. À primeira vista parecia um pasto abandonado, mas algo incrível estava acontecendo. Uma nova vida florescia constantemente na terra. Tapu Lele pairou silenciosamente, observando o céu. Viu um grupo de Pokémon irradiando auras fortes e naturais, além de vários humanos, e para seu espanto, esses humanos estavam cercados por um fluxo extraordinariamente rico de energia natural. Lê, murmurou a divindade, confusa. Tapu Lele olhou incrédulo. Nunca tinha visto humanos assim antes. Quem eram eles? De onde vieram? Ainda desconfiado, mas intrigado, o guardião permaneceu escondido, observando silenciosamente a estranha cena abaixo. No rancho, Naoki não tinha ideia de que suas ações haviam chamado a atenção do guardião de Akala. Elara bateu palmas alegremente enquanto observava o coqueiro recém-brotado, com seus grandes olhos cheios de admiração. Uau! Naoki sorriu. Isso é só o começo, disse ele, brincando. Continue assistindo. Ele pegou um punhado de sementes frescas e as espalhou pelo campo arado. Os Gogoat avançaram novamente, seus chifres brilhando com uma vibrante energia verde. Ondas de poder do tipo grama irromperam, lavando a terra. Então, como mágica, todo o campo se iluminou com uma deslumbrante luz esmeralda. Dezenas de pequenos brotos irromperam do solo ao mesmo tempo, crescendo mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Em poucos instantes, troncos esguios se estenderam em direção ao céu, engrossaram e desfraldaram frondes verdejantes. Um bosque de coqueiros adultos e carregados de frutos agora se erguia onde havia terra vazia segundos antes. Elara ficou de queixo caído. Ela soltou um grito de espanto, os olhos brilhando de alegria enquanto olhava para as árvores imponentes. Naoki riu e provocou. E daí? O papai não é incrível? Mas antes que ele pudesse apreciar a reação dela, Elara de repente apontou sua mãozinha para o céu. Uau! Tem alguma coisa no céu? Naoki seguiu o olhar dela. E lá estava. Pairando logo acima deles, ao ar livre, havia uma figura rosa, meio encapuzada, com cabelos magenta esvoaçantes e asas brilhantes. Tapu Lele. Naoki prendeu a respiração. Por que o guardião da ilha estava ali? Quando seus olhares se encontraram, Tapu Lele não fugiu nem se escondeu. Em vez disso, flutuou graciosamente para baixo, parando bem na frente de Naoki e Elara. A postura de Naoki mudou subitamente mais cautelosa. Ele se levantou, segurando Elara protetoramente em seus braços e observando a divindade com cautela. Se ele se lembrasse bem, a personalidade de Tapu Lele poderia ser imprevisível. Apesar de sua aparência exterior inocente e elegante, a divindade guardiã era conhecida por ter um temperamento travesso e às vezes perigoso. Seu passatempo favorito? Batalha. E embora Tapu Lele adorasse desafiar os outros em combate, raramente considerava a força de seus oponentes. Se não fossem fortes o suficiente, poderia acidentalmente feri-los ou até mesmo aleijá-los. De brincadeira, Naoki se lembrou do que vira no anime. Quando Tapu Lele encontrou o Rockruff de Ash ferido, ele tentou curá-lo com suas escamas místicas. Mas quando a cura falhou, Tapu Lele ficou visivelmente irritado. Ele até voltou sua frustração para os Lycanrocs de Gladion e Lili, atacando-os sem hesitar. O temperamento de Tapu Lele era, para dizer o mínimo, um pouco imprevisível. Naoki não conseguia evitar o nervosismo. Se ele ou Elara fizessem algo que o desagradasse, ele reagiria com raiva, mas para sua surpresa, isso não aconteceu. Em vez de ficar chateado, Tapu Lele parecia absolutamente encantado. Ele circulou graciosamente sobre o bosque de coqueiros e então se dirigiu ao trio de Gogoat não muito longe. Soltou um grito alegre. Lele. Naoki piscou surpreso. Então Tapu Lele girou de volta no ar, girando acima do pasto em um movimento sonhador, semelhante a uma dança. Um suave brilho rosado cintilou ao redor de seu corpo e então, de suas asas, espalhou uma nuvem de escamas brilhantes. O céu inteiro cintilou com a luz da poeira flutuante, brilhando como o orvalho da manhã sob a luz do sol. Foi de tirar o fôlego. Uau! Elara exclamou com os olhos arregalados de admiração. Naquele momento Naoki de repente entendeu. Essas escamas eram o pó de cura de Tapu Lele. Segundo a lenda, as escamas de Tapu Lele podem revitalizar o corpo, curar feridas e doenças e trazer bênçãos tanto aos Pokémon quanto às pessoas. Estava nos abençoando? Murmurou Naoki. Sentiu uma pontada de culpa por ter calculado mal antes, por precaução. Ele rapidamente levantou a voz. Obrigado, Tapu Lele. Lele. Elara repetiu, tentando imitá-lo com sua vozinha. Tapu Lele soltou uma risada suave e musical. Lançou um olhar feliz para ambos, depois voou para o céu e desapareceu no vento, tão misteriosamente quanto surgira. Naquele momento, Iono saiu de casa piscando. O que aconteceu? Naoki se virou para ela. A divindade guardiã da ilha de Akala foi atraída para cá. Ela sentiu a energia natural que Gogoat liberava enquanto ajudava as plantações a crescerem. Iono arregalou os olhos. O guardião da ilha? Naoki assentiu. Na região de Alola, cada uma das 4 ilhas principais tem um guardião. Eles costumam ser reservados, mas protegem as pessoas e os Pokémon que vivem aqui. Isso é incrível, disse Iono, com os olhos brilhando. Naoki sorriu, embora no fundo ele se lembrasse. Comparados a alguns seres, até mesmo os Tapu eram modestos em poder. Ultra Necrozma, o dragão radiante de Alola.
Sua força era de outro nível. Dizia-se que nenhum outro Pokémon, exceto o próprio Arceus, ou pelo menos um de seus avatares, poderia igualar seu brilho. Naoki deixou esse pensamento de lado e se virou para Iono com um sorriso. Tudo bem, vou deixar você ficar com Elara um pouco. Ainda tenho mais coisas para plantar. Ele gentilmente passou a filha para os braços de Iono e voltou para o campo. Ainda havia muito trabalho a ser concluído. Ele trouxe sementes de 6 tipos de culturas tropicais: goiaba, manga, banana, abacaxi, grãos de café e cana-de-açúcar. Grãos de café não eram novidade para ele. Ele já havia cultivado alguns no antigo rancho. De vez em quando, ele até os usava para fazer café moído à mão, embora geralmente apenas os vendesse. Quanto aos cocos recém-plantados e às frutas que ainda segurava, eram todas iguarias tropicais perfeitas. Ele pensou com carinho em Koraidon, Ciclizar e nos outros Pokémon. Eles certamente adorariam experimentar essas delícias caseiras. Ele se ajoelhou para começar a esboçar o layout do pomar em seu caderno. Os coqueiros cresciam altos e frondosos. Se ele os plantasse muito perto uns dos outros, bloqueariam a luz do sol e atrofiariam as plantas menores. Ele precisava dar-lhes espaço. Tudo bem então, ele os separaria. Bananas poderiam ser cultivadas ao lado de abacaxis. Ambos gostavam de sol e não cresciam muito. Mangas poderiam ser cultivadas ao lado de goiabas. Com a ajuda de vários Pokémon, não demorou muito para que os campos antes áridos se transformassem em pomares de frutas exuberantes e prósperos. Os galhos de cada árvore se curvavam sob o peso das frutas maduras e coloridas. Havia bananas douradas e abacaxis suculentos, goiabas verde esmeralda, mangas rosa-rosadas e coqueiros altos carregados de cocos verdes e frescos. Qualquer um que tenha testemunhado essa cena pensaria que era um milagre. Naquela tarde, Naoki usou frutas tropicais recém-colhidas para preparar um vibrante banquete de frutas para todos. Havia leite de cocô, polpa de cocô doce, suco fresco e até Elara, que tinha acabado de parar de tomar leite, bebeu um copo inteiro de uma vez, com o rosto vermelho de alegria. Mais tarde, com as tarefas feitas e sem nada urgente em sua agenda, Naoki pegou algumas espreguiçadeiras da casa e as colocou no gramado do rancho para aproveitar o sol quente de Alola. Céu azul, nuvens brancas e fofas flutuando preguiçosamente, uma brisa suave farfalhando no pasto, um clima perfeito e frutas até onde a vista alcança. A vida aqui parecia um sonho. Enquanto se espreguiçava em uma cadeira de praia, o trabalho árduo da manhã finalmente o alcançou. Suas pálpebras foram ficando cada vez mais pesadas até que ele adormeceu em paz. Se tudo corresse conforme o planejado, este rancho seria seu refúgio aconchegante durante todo o inverno. Mas a vida muitas vezes tinha outros planos. Capítulo 712, um dia chuvoso e aconchegante 2. Naquela noite, uma tempestade tropical repentina varreu a ilha, despejando fortes chuvas na região. Naoki, dormindo profundamente, foi despertado pelo som repentino e urgente de vento e chuva. Uma rajada sacudiu a janela, e um pouco de chuva respingou no vidro rachado, enviando um frio pelo quarto. Naoki se levantou de um salto. Está chovendo. Iono murmurou, ainda sonolenta enquanto esfregava os olhos. No momento em que ela olhou para cima, viu Naoki saindo da cama para fechar a janela. Com um baque suave, a janela se fechou e a tempestade foi afastada. Iono sentou-se e olhou através do vidro, observando a forte chuva. Os pensamentos de Naoki imediatamente se voltaram para os Pokémon lá fora. Ele rapidamente vestiu o casaco e os sapatos. Vou levar Butterfree e os outros para dentro. Koraidon e Palmot acordaram, piscando em confusão. Acorde, murmurou Koraidon meio grogue. Vocês dois, voltem a dormir. Naoki acariciou gentilmente a cabeça de Koraidon. Eu cuido de todos. Hao. Koraidon assentiu. Pamo. Palmot bocejou. Naoki desceu correndo as escadas, enquanto Palmot foi até a janela e olhou para a noite chuvosa. O som das gotas de chuva batendo na vidraça ecoava pelo quarto silencioso, um ritmo constante e reconfortante. A água escorria pelo vidro como fios prateados. Fazia muito tempo que o rancho não via uma chuva tão forte. Na memória de Naoki, esse tipo de tempestade não acontecia desde os primeiros dias após sua chegada a este mundo. Naquela época, antes que o rancho tivesse muitos moradores, o clima era muito mais imprevisível. Mas desde a chegada dos Dragonites e Dragonair, o céu sempre esteve calmo. Naoki desceu as escadas apressadamente e saiu para a tempestade, com uma lanterna na mão. Não havia estufa de vidro no rancho. Em dias claros, tudo bem, mas quando chovia, Pokémon como Butterfree e o trio Combé não tinham abrigo adequado e só conseguiam se esconder sob os beirais. Enquanto examinava o quintal, Naoki os avistou amontoados do lado de fora da casa. Butterfree e os 3 Combé estavam agarrados à sombra sob a cobertura, observando a chuva torrencial com olhos nervosos. Gotas de chuva salpicavam suas asas. Parecia que já haviam sido pegos pela tempestade antes mesmo de encontrarem abrigo. No momento em que viram Naoki, os olhos de Butterfree brilharam. Frei! Entrem, chamou Naoki, abrindo a porta e gesticulando para que entrassem. Se Butterfree não gostasse tanto do ar livre, Naoki os teria deixado ficar dentro de casa o tempo todo. Frei! Butterfree exclamou agradecido. O grupo bateu as asas e voou para a sala de estar em uma fila ordenada, pousando cuidadosamente no corrimão de madeira da escada. Com eles seguros lá dentro, Naoki seguiu em frente em meio à tempestade, suas botas afundando na grama encharcada enquanto ele passava a lanterna pelo pasto. Logo, ele avistou Gogoat e volou amontoados no campo aberto. Ainda não havia celeiros ou currais cobertos naquele rancho, apenas um pasto cercado. Os pobres Pokémon estavam aglomerados na chuva, encharcados e tremendo sob o céu escuro. O coração de Naoki se apertou. Vamos, Gogoat volou por aqui. Ele gritou. Vamos levar todos vocês para dentro.
Me, gritou Gogoat, e um coro de balidos se seguiu enquanto o rebanho se levantava e trotava em sua direção. Naoki os guiou cuidadosamente pela lama até a casa, onde eles se arrastaram até a sala de estar aquecida, um após o outro. Elara ainda dormia profundamente, roncando baixinho, mas Iono já estava acordada. Quando viu os Pokémon encharcados chegando, correu com toalhas e cobertores, ajudando a secá-los com mãos gentis. Ela até chamou Slugma, pedindo que ele soprasse ar quente sobre a lã molhada do Gogoat e do Volou. Enquanto isso, Naoki atravessou o pátio para verificar o Miltank e o Garganaco. Felizmente, os Miltans tinham seu próprio estábulo, coberto com uma espessa camada de feno seco. Lá dentro, vários Miltans e um casal de Garganacos já estavam se abrigando, observando a tempestade silenciosamente de dentro. Mas estava claro que o espaço era apertado. O galpão mal cabia aos Pokémon que já estavam lá dentro. Naoki franziu a testa para si mesmo. Acho que vou precisar visitar a cidade de Ohana amanhã e contratar alguns carpinteiros. Vamos precisar de abrigos adequados para todos. Ele percebeu que deveria ter pensado nisso antes. Foi um descuido, mas ele iria corrigi-lo. Depois de se certificar de que todos os Pokémon estavam seguros e contabilizados, ele voltou para casa. A sala de estar agora estava cheia de Pokémon. Volou, Gogoat, Butterfree e o trio Combay. Até mesmo Gerpon, Goldengo e Ciclizar desceram as escadas depois de ouvir a comoção e agora estavam lotando o espaço com os demais. A casa estava cheia, mas também aconchegante e quentinha. Naoki entrou, fechou a porta atrás de si e estava prestes a falar quando... Clique! As luzes se apagaram. A sala inteira ficou instantaneamente mergulhada na escuridão. Naoki. Iono. Apenas as chamas no corpo de Slugma lançavam um brilho suave e avermelhado pela sala. Naoki suspirou, pegou uma vela, acendeu-a e colocou-a sobre a mesa próxima. A chama fraca tremeluzia suavemente, iluminando apenas um pequeno círculo do espaço. Provavelmente é só fiação antiga, disse Naoki, tentando tranquilizar a todos com uma voz calma. Ele realmente deveria ter verificado antes. A casa estava claramente envelhecida, e ele se mudou sem inspecionar os circuitos elétricos. Um erro de principiante. Lá fora, a tempestade continuava a rugir, com a chuva caindo em bicas. Lá dentro, os Pokémon se reuniam em torno da tênue luz das velas, como se fosse uma pequena lareira. Apesar do apagão e do tempo sombrio, nenhum deles parecia assustado. Na verdade, todos pareciam felizes. Havia algo aconchegante e mágico ali. Todos se aconchegavam, a chuva batia ritmicamente nas janelas, corpos quentes pressionados uns contra os outros. Pelos levemente úmidos, mas corações em paz. A sala de estar podia estar escura, mas a atmosfera era radiante. Naoki havia planejado inicialmente inspecionar a caixa de fusíveis e ver se conseguiria consertar a queda de energia sozinho. Mas quando viu as expressões relaxadas e alegres dos Pokémon ao seu redor, sorriu para si mesmo e deixou para lá. Não precisava ter pressa. Ele poderia verificar depois que a chuva passasse e o sol voltasse. Agora mesmo. Este era o cenário perfeito para uma história. No momento em que Naoki sugeriu isso, uma onda de entusiasmo percorreu a sala. Todos os Pokémon se viraram para olhá-lo. Seus olhos brilhavam de expectativa. Pom, gritou o Gerpon, sua máscara brilhando fracamente à luz das velas. Ela se pôs a pular no lugar, visivelmente animada com a ideia. Mé. Au. Até mesmo os Gogoat e os Dragonites levantaram suas cabeças, ansiosos para ouvir. Iono não conseguiu conter o riso ao ver aquilo. Ela se aninhou na penugem de um Evolutions próximo e lançou um olhar provocador para Naoki. E então, não nos deixe esperando. Naoki riu baixinho e olhou para a plateia confusa. Pigarreou e disse em tom misterioso, certo, ouçam com atenção. Todos os Pokémon se animaram. E assim a história começou. Era uma vez, nas profundezas de uma floresta silenciosa, uma velha mansão, disse Naoki lentamente, deixando sua voz ecoar suavemente nas paredes. Nesta mansão morava um velho, seus netos gêmeos, um menino e uma menina, e 2 companheiros Pokémon. Seus dias eram tranquilos e felizes, cheios de risos, tarefas domésticas e o perfume das flores silvestres. Mas um dia, um estranho apareceu. Um jovem carismático e bem vestido. Ele dizia ser um empreendedor, e também ex-aluno do velho. Ele pediu para ficar um tempo para estudar com seu professor mais uma vez. O velho concordou. Ele era bom em pintura, e os gêmeos rapidamente se afeiçoaram a ele. A voz de Naoki diminuiu um pouco, enquanto a vela bruxuleante projetava sombras no chão. Mas meses depois, aquele jovem gentil revelou sua verdadeira face. Uma ambição sombria se agitou em seu coração. Veja bem, o Pokémon da garota não era um parceiro comum, era raro, poderoso, e continha o segredo do cofre escondido sob a mansão. Em uma noite tempestuosa, com relâmpagos crepitando lá fora, como naquela noite, ele fez seu movimento. Ele envenenou secretamente o jantar do velho e do menino, planejando eliminar todos exceto a menina, para poder roubar os Pokémon e a senha do cofre. Capítulo 713. Um dia chuvoso aconchegante 3. Ao ouvir a reviravolta arrepiante na história, o Alcremie estremeceu no canto, visivelmente assustado. Que medo! O que havia de errado com aquele homem? Por que ele de repente começou a matar pessoas? E em uma noite chuvosa, nada menos. Assim como esta noite? Mas Naoki não percebeu o medo crescente em sua plateia Pokémon. Ele simplesmente continuou com seu conto, a voz calma e firme. Mas a garota tinha percebido tudo, ele disse. Quando o homem não estava olhando, ela trocou a comida envenenada pelos pratos sem veneno. Os envenenados foram colocados na frente dela e do jovem em vez disso. Logo depois todos, incluindo o homem, comeram a refeição. Mas com o passar do tempo, o velho e o menino pareciam completamente bem. Enquanto o jovem de repente agarrou a cabeça e começou a vomitar. Foi então que ele percebeu, ele tinha sido envenenado. Ele cambaleou até a cozinha, tentando encontrar o antídoto. Mas era tarde demais, Naoki disse sombriamente. Ele murmurou, eu falhei.
Assim que o velho entrou e perguntou o que estava acontecendo. Lá fora, um trovão estrondou e a chuva forte castigava as janelas. A tempestade abafou suas vozes, amortecendo o que quer que fosse dito. Naquela cozinha sombria, escondido dos olhos dos gêmeos, o homem pegou uma faca e atacou o velho. Quando ele voltou para a sala de jantar, suas mãos estavam vermelhas de sangue. Neste ponto, a sala de estar caiu em um silêncio absoluto. Até o Pokémon mais ousado não se atreveu a se mover. Os gêmeos olharam para ele, paralisados. Eles imediatamente perceberam que ele havia matado o avô deles. O menino estava com muito medo de se mover, parado e enraizado no chão. O homem olhou entre os irmãos com um sorriso distorcido. A semelhança deles era muito grande. Ele não conseguia distinguir qual era o menino e qual era a menina. Então ele decidiu matar os dois. Para proteger o irmão, a irmã deu um passo à frente e provocou deliberadamente o homem, ganhando um tempo precioso para o irmão escapar. O menino, despertado de seu transe pelo sacrifício da irmã, virou-se e disparou para a chuva. Atrás dele, o som do grito final da garota ecoou pela mansão. Mas ele não ousou olhar para trás. Ele correu pela floresta, através da tempestade, até que o grito se desvaneceu na noite. Pamo! Ao ouvir isso, até o corajoso Palmote não pôde deixar de parecer envergonhado. E a pausa deliberada de Naoki o deixou ainda mais ansioso para saber os desdobramentos subsequentes. Apesar do medo apertando seu coração, Palmote não pôde deixar de perguntar em um murmúrio baixo. Pamo? O que aconteceu depois? O menino escapou? Naoki sorriu levemente, observando as expressões de olhos arregalados ao redor, e então continuou. A garota já havia morrido. Depois de perceber que tinha matado a pessoa errada, o homem correu para a noite para perseguir o menino. Mas a chuva estava muito forte, a floresta muito escura. Ele não conseguia ver nada claramente. Escapou? Nem pensar. Naoki baixou a voz enquanto continuava. Aquele jovem tomou sua decisão. Ele escondeu os corpos do velho e da garota, limpou todas as manchas de sangue e cuidadosamente armou a cena, como se nada tivesse acontecido. Quanto aos dois Pokémon que viviam na mansão, Naoki inclinou-se ligeiramente. Eles testemunharam tudo. Quando a garota foi morta, um se escondeu dentro da TV, e o outro escorregou para dentro de um retrato pintado do menino. Nenhum dos dois ousou intervir. Eles simplesmente assistiram em silêncio enquanto tudo acontecia. Desde então, a mansão permaneceu abandonada. Mas de vez em quando, viajantes que passam juram ouvir o choro de uma jovem vindo do fundo de suas paredes. E lentamente boatos de fantasmas começaram a se espalhar. Naoki pegou a vela novamente, erguendo-a em direção ao seu rosto para que a chama projetasse sombras dançantes em suas feições. Metade de seu rosto estava escondida na escuridão bruxuleante, sua expressão distorcida o suficiente para parecer assustadora. Os Pokémon reunidos na frente dele tremeram. Vários deles guincharam de susto, claramente assustados não apenas pelo conto, mas também pelo talento dramático de Naoki. Bui! Ivy deu um grito e enterrou o rosto no pelo de seu amigo com as orelhas tremendo. O Gerpon foi particularmente afetado. Sua vívida imaginação havia entrado em ação, e ele não pôde evitar começar a montar uma imagem mental aterrorizante. Um estranho perverso, encharcado pela chuva, chega ao rancho no meio da noite. Ele age de forma amigável, sorrindo gentilmente enquanto pede ajuda a Naoki. Então, enquanto a guarda de Naoki está baixa, ele de repente revela sua verdadeira natureza e... Puni! O Gerpon gritou do nada, assustando a si mesmo e a todos ao redor. Ele havia se assustado com a imagem mental que criará. Ciclizar e Dragonite, ambos geralmente calmos e confiáveis, estavam sentados desajeitadamente no chão, olhando nervosamente para as janelas encharcadas pela chuva. Ciclizar, Dragonite, Hao. Até Iono parecia incomodada. Ela olhou para a janela escura novamente e estremeceu levemente. A tempestade lá fora realmente se assemelhava à da história de Naoki. Ok. Eu estava apenas provocando vocês, Naoki disse com uma risada, colocando a vela de volta no lugar. Ele pretendia dizer, não há fantasmas neste mundo, mas parou a si mesmo no último segundo. Este era o mundo Pokémon, afinal. Com tipos fantasma como Gengar, Mimikyu e Banette, quem poderia dizer que não havia fantasmas? Um momento depois, os Pokémon perceberam que tinham sido enganados. Naoki tinha inventado toda a história só para assustá-los. Alcremie inflou as bochechas e olhou para ele. Miei! Naoki malvado. Como você pode me acusar assim? Naoki disse com falsa indignação. Essa história é totalmente real. Há até um lugar onde eles ainda falam sobre a assombração. Realmente aconteceu. Os Pokémon que originalmente pensaram que era apenas uma história assustadora, de repente pareceram ainda mais nervosos. Isso significava que realmente havia uma garota neste mundo, uma que havia sido cruelmente assassinada por um humano ruim em uma noite de tempestade? Naoki estava prestes a dizer algo para aliviar o clima quando... Clique! As luzes da sala de estar voltaram a acender. Um toque familiar se seguiu. O telefone estava tocando. A escuridão circundante foi afugentada pelo brilho repentino da luz do teto, e banhados em seu calor, o grupo de Pokémon assustados começou a relaxar visivelmente. Naoki olhou para o relógio. Já passava das 11. Ele se levantou, caminhou até as janelas e portas e verificou novamente se tudo estava bem fechado. Depois de confirmar que estava seguro, ele se virou para os Pokémon e disse, parece que a chuva não vai parar tão cedo. Então, por que vocês não passam a noite aqui na sala de estar? Os Pokémon olharam uns para os outros, com os olhos arregalados e as orelhas em pé. Eles concordaram em uníssono felizes. Com tantos amigos dormindo juntos, não havia mais necessidade de ter medo. Naoki foi até a despensa e pegou um cobertor grosso e felpudo. Ele e Iono o espalharam sobre o chão de madeira da sala de estar.
Ok, o cobertor está pronto. Vocês podem dormir nele agora. O cobertor grosso cobria uma grande área do chão, e o Eevee saltou instantaneamente sobre ele com um pulo alegre. Bui! Ele pulou alegremente com o rabo abanando, claramente amando a textura macia. Os outros Pokémon seguiram, levantando as patas uma após a outra e pisando cautelosamente no cobertor, curiosos para sentir como era. Seco, quente, fofo e incrivelmente macio. Eles já podiam imaginar-se aconchegados juntos, ouvindo o som da chuva batendo nas janelas, e caindo em um sono tranquilo e confortável. Só o pensamento os fazia sentir seguros e felizes. Vocês não estão mais assustados, certo? Naoki perguntou com um sorriso. Mas se estiverem, podem dormir com as luzes acesas esta noite. Bom. Oger respondeu um pio de concordância. Ele se acomodou confortavelmente no cobertor com os outros e virou-se para olhar para Naoki. Está ficando tarde. Todos, durmam bem. Boa noite. Bui, Mi, Pamo. Todos os Pokémon deram chamados suaves e alegres em resposta. Depois de ter certeza de que todos estavam acomodados e confortáveis, Naoki voltou para seu quarto com o coração relaxado. Ele se deitou em sua cama macia e aconchegante, ouvindo o som rítmico da chuva batendo contra as janelas. Em poucos instantes, ele mergulhou em um sono profundo e tranquilo. Capítulo 714. Conferência de Lumiose. Naoki tinha pensado que a chuva pararia em breve, mas ela continuou por toda a noite e só deu trégua na manhã seguinte. Sem mais nada para fazer, ele acabou passando a manhã inteira na sala de estar com os Pokémon, todos ocupados com suas próprias coisas enquanto ouviam o som suave da chuva lá fora. A essa altura, já era outubro. Por volta dessa época, todos os anos, as jornadas de insígnias de ginásio em muitas regiões estavam chegando ao fim, e as principais ligas Pokémon começavam a sediar seus torneios anuais. Como Naoki não tinha muito o que fazer, ele pensou que poderia muito bem assistir às partidas da liga. No entanto, em vez de sintonizar os torneios de Kanto, Sinnoh ou Hoenn, ele se viu focado na Liga Kalos. Para sua surpresa, a competição já havia chegado às semifinais, e a partida final estava marcada para aquela mesma tarde. Os dois finalistas? Ninguém menos que Ash da cidade de Palette, e Alan. Que coincidência! Naoki levantou as sobrancelhas. Parecia que Alan não tinha sido afetado em nada pelo colapso da Flare. Com algumas horas antes da final, Naoki decidiu rever as partidas anteriores para se atualizar. Clicando no arquivo, ele assistiu com curiosidade. Não havia como negar, Alan era incrivelmente forte. Seu Mega Charizard X era praticamente imparável. Em quase todas as partidas, Alan precisou apenas de 2 Pokémon, Charizard e Metagross, para derrotar todos os seus oponentes. Ele atropelou treinadores poderosos como Lui e garantiu facilmente seu lugar na final. A equipe de Ash também não estava deixando a desejar. Com Pikachu, Greninja, Noivern, Goodra, Talonflame e Aluxa, ele havia avançado pelas semifinais e derrotado seu antigo rival, Sawyer. Era a primeira vez que Ash chegava à final de uma liga regional. Algumas coisas nunca mudam. Naoki sorriu ao olhar para a equipe que Ash havia reunido. Mesmo depois de todos esses anos, Ash ainda gostava de começar do zero sempre que viajava para uma nova região. E Pikachu, depois de viajar com Ash por tantas batalhas e regiões, claramente havia se tornado forte o suficiente para rivalizar até mesmo com Pokémon de nível de campeão. Mas assistindo Pikachu batalhar no torneio, Naoki notou algo engraçado. Ele não estava usando sua força total. Era quase como se Pikachu estivesse se contendo deliberadamente, cooperando com Ash para recomeçar a cada vez. Pikachu ainda é tão bom em fingir, Naoki murmurou com um sorriso. Ele estava preocupado que Alan pudesse ter sido afetado pela queda da Flare, especialmente porque Lisandre já havia sido preso por Steven e sua equipe. Mas parecia que os eventos ainda estavam se desenrolando exatamente como o anime havia mostrado. Se tudo está seguindo o mesmo enredo, então Alan ainda vencerá a final? Neste exato momento na cidade de Lumiose, em Kalos, dentro da área de descanso do estádio da Liga Kalos, Ash e seus amigos estavam almoçando antes da grande partida. Foi quando Alan entrou, aparentemente com a mesma ideia. No momento em que Ash o viu, seus olhos brilharam, não com surpresa, mas com determinação. Alan, prometa que você vai com tudo na nossa partida desta tarde. Ash disse, seus olhos brilhando de determinação. É claro, Alan assentiu calmamente. O único motivo pelo qual entrei na Liga Kalos foi para ter uma batalha de verdade com você. Na verdade, Alan quase desistiu do torneio após o incidente com Lisandre. Depois de descobrir a verdade sobre as ambições distorcidas de Lisandre e a máscara sinistra que ele usava nos bastidores, Alan estava atormentado pela culpa. Ele pensou em todas as vezes que tinha ajudado inadvertidamente a equipe Flare, e isso quase o esmagou. O arrependimento e a vergonha pesaram tanto em seu coração que ele quase desistiu de tudo. Mas naquele momento mais sombrio, foi Ash quem o tirou do desespero. O espírito inabalável de Ash, suas palavras de encorajamento e sua crença na redenção deram a Alan a força para seguir em frente novamente. E assim, para cumprir sua promessa para batalhar contra Ash com tudo o que tinha, Alan escolheu subir ao grande palco da Liga Kalos. Esta seria a verdadeira e oficial batalha Pokémon entre eles. Os dois treinadores ficaram um de frente para o outro sob o céu da tarde, seus olhares se encontrando com respeito mútuo e uma antecipação fervorosa. Exatamente às 3 horas da tarde, a partida final da Liga Kalos começou. Embora a chuva tivesse parado, Naoki permaneceu dentro de casa, aconchegado com uma bebida quente e seus Pokémon, assistindo a partida se desenrolar ao vivo no conforto de seu rancho. No início da batalha, Ash levou a melhor com táticas agressivas, encurralando Alan logo cedo. Mas Alan, sempre composto, demonstrou a profundidade de sua habilidade e experiência em batalha. Pouco a pouco, ele reverteu a situação, recuperando terreno com poderosos contra-ataques.
Eventualmente a partida chegou ao clímax, ambos os treinadores estavam com seus últimos Pokémon. Assim como no anime, Ash tinha apenas Greninja sobrando, enquanto o último Pokémon de Alan era seu poderoso Charizard. Eles se enfrentaram repetidamente em uma exibição de tirar o fôlego de poder e estratégia. Mesmo com as vantagens de tipo contra Charizard, a batalha permaneceu incrivelmente equilibrada. Nenhum dos treinadores se conteve e a tensão só aumentava. À medida que a luta se arrastava, ambos os Pokémon se esforçaram além de seus limites. Seus movimentos desaceleraram, suas respirações ficaram pesadas. E então tanto Ash quanto Alan fizeram seu chamado final. Ash Greninja reuniu energia e formou uma enorme shuriken de água dourada em suas costas, brilhando como um sol giratório. Ao mesmo tempo, o Mega Charizard X lançou uma explosão de queimaduras de força total, suas chamas azuis rugindo para o céu. 2 ataques supremos. 2 corações, 2 sonhos, colidindo em um momento final. Os ataques se encontraram no ar com uma explosão que abalou a terra. Uma onda de choque se propagou pelo campo de batalha, pelas arquibancadas e até mesmo pela transmissão ao vivo que Naoki estava assistindo. A poeira e a fumaça se espalharam para fora, engolindo ambos os Pokémon da vista. A plateia prendeu a respiração. Quem sairia vitorioso? Naoki já sabia como essa cena se desenrolava no anime, mas mesmo assim, vê-la acontecer ao vivo agitou seu coração mais uma vez. O resultado seria o mesmo que ele se lembrava? Mas com a intervenção dele e de Steven na história de Kalos, o futuro já havia mudado de maneiras imprevisíveis. E se isso causasse um efeito borboleta, forte o suficiente para alterar o final da própria Liga Kalos? Naoki encarou a tela sem piscar. Lentamente a fumaça densa no campo de batalha começou a se dissipar. O primeiro Pokémon a ser revelado, caído no chão, foi o Mega Charizard X de Alan. Seu corpo tremeluziu com a luz desaparecendo, revertendo de sua forma Mega para o normal, suas forças completamente esgotadas. O Greninja de Ash ainda estava de pé mal, balançando de forma instável. Ele permaneceu de pé apenas o tempo suficiente para ver seu oponente cair, antes que ele, também, desabasse no campo de batalha com um baque surdo. Os olhos de Naoki se arregalaram. Ash venceu? Ele venceu o campeonato. A partida havia terminado. O estádio explodiu em aplausos enquanto a voz do locutor ecoava pelo ar, declarando o resultado final em um tom animado e retumbante. Ash e Alan se encontraram no centro do campo de batalha. Os dois treinadores apertaram as mãos com respeito mútuo, marcando o fim de uma rivalidade tão esperada e duramente travada. Naoki ainda estava paralisado, atordoado. Iono notou a expressão em seu rosto e inclinou a cabeça em confusão. Você está bem? Ela perguntou. Você está realmente tão surpreso que Ash venceu? Naoki saiu do transe, piscando e balançando a cabeça rapidamente. Não estou chocado. Apenas, um pouco pego de surpresa. Então as asas da borboleta realmente haviam mudado o destino. Será que o caminho de Alan tinha mudado o suficiente para que ele perdesse certas batalhas-chave, menos desafios, menos oportunidades de crescimento para sua equipe? Será que isso causou uma diferença apenas o suficiente para Ash conseguir a vantagem na Liga Kalos? Isso não é tão estranho, no entanto, disse Iono, sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aquele garoto está se esforçando muito. Ele viajou de canto até Kalos. Seus Pokémon treinaram com todo o coração ao lado dele. Com esse tipo de espírito e determinação, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse um campeão. Naoki piscou novamente e depois assentiu silenciosamente. Você está certa. Ele estava tão focado em todas as mudanças que havia causado que esqueceu algo importante. Ash era alguém que nunca parava de avançar. Não importavam os obstáculos, ele continuava perseguindo seus sonhos. Capítulo 715, Coroação Mundial. Naoki estava genuinamente feliz por Ash. Ele havia se tornado um campeão da liga um ano adiantado. Por um momento, Naoki considerou ligar para parabenizá-lo. Mas após pensar melhor, ele deixou a ideia de lado. Afinal, eles definitivamente se encontrariam novamente no futuro. É só que, quando isso acontecer, Ash já será um campeão. Eu só me pergunto se isso afetará a história no futuro, Naoki murmurou para si mesmo. De acordo com a linha do tempo original, Ash havia perdido para Alan na final da Liga Kalos e terminado como vice-campeão. No ano seguinte, ele tinha viajado para a região de Alola, onde acabou se tornando o primeiro campeão daquela região. Mas agora que Ash já havia vencido a Liga Kalos, ele ainda iria para Alola? Ou ele pularia direto para a série de coroação mundial e começaria a subir nos rankings em direção aos 8 mestres? Enquanto Naoki ponderava essas questões, perdido em pensamentos, seu telefone Rotom de repente vibrou com uma videochamada recebida da região de Galar. No momento em que ele atendeu, um sorriso brilhante e familiar preencheu a tela. Era Leon. Há quanto tempo, Naoki? Leon o cumprimentou com sua habitual energia solar. Ei, Leon. Faz um tempo. Como você tem passado? Tudo correndo bem em Galar? Naoki respondeu calorosamente. Tudo ótimo por aqui, disse Leon com um sorriso relaxado. A região está a mesma de sempre. Tenho estado ocupado, investigando o incidente do dia mais escuro. Ele coçou a cabeça um pouco envergonhado, então acrescentou. Mas, na verdade, não foi por isso que eu te liguei hoje. Naoki levantou uma sobrancelha. Então, qual é a ocasião? Será que Leon queria voltar ao rancho para uma revanche amigável? Leon riu e foi direto ao ponto. Eu estava me perguntando, você ouviu falar da série de coroação mundial? Naoki piscou. Campeonato mundial? Ele tinha uma ideia de onde isso ia dar. Como esperado, Leon assentiu. Isso mesmo. É um torneio global que reúne os treinadores mais fortes de todas as regiões. Liguei porque quero te convidar pessoalmente para entrar na série de coroação mundial, que será realizada aqui em Galar no próximo verão. Eu já te enviei todos os detalhes.
Ao ouvir isso, Naoki minimizou a janela de vídeo e abriu o chat de conversa com Leon. Exatamente como esperava, uma nova mensagem estava à sua espera. Ele tocou no documento anexado e rapidamente escaneou o conteúdo. Série de coroação mundial Pokémon. Um torneio de eliminação global para determinar o treinador mais forte do mundo. Inscreva-se agora e mire no topo. Sua jornada para os 8 mestres começa aqui. O documento também descrevia o processo de registro, as regras do torneio e datas e locais importantes. Naoki deu uma olhada rápida. Tudo correspondia ao que ele se lembrava do anime. O sistema de escada global com rankings, batalhas de promoção e um eventual confronto entre os melhores dos melhores. O que você acha? Leon sorriu. Interessado? Se você começar do rank 9, estará elegível para batalhar com o treinador que ocupa o 8º lugar. Vencendo, você será promovido à classe mestre e oficialmente se juntará aos 8 mestres. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sua expressão sincera. E como você está recebendo um convite especial, se quiser, pode pular direto para a competição a partir do rank 9. Naoki encarou a tela em silêncio. Claro, Naoki sabia sobre a série de coroação mundial e os 8 mestres, e ele definitivamente sabia que Leon era o número 1 entre eles. O treinador mais forte do mundo. O que o pegou de surpresa foi o fato de Leon tê-lo convidado pessoalmente para se juntar aos 8 mestres. Leon pareceu sentir sua surpresa e exibiu um sorriso confiante e alegre. Eu simplesmente adoro batalhar contra treinadores fortes no maior palco, ele disse. E você, Naoki, você é reconhecido como um dos treinadores mais fortes do mundo. É por isso que eu realmente espero que você entre na competição. Naoki piscou. Espera, quando foi que eu me tornei um dos treinadores mais fortes do mundo? Porque era a primeira vez que ele ouvia falar disso. O quê? Você não sabia? Leon parecia genuinamente confuso. Foi na época em que você ainda era o líder de ginásio do ginásio de Levincia. Você tinha tantos Pokémon sob seus cuidados, e toneladas de treinadores vinham desafiar seus testes. Todos eles falavam sobre o quão poderoso você era. Você não é apenas reconhecido como treinador de topo na região de Paldea, mas treinadores de outras regiões conhecem seu nome agora também. Naoki ficou em silêncio. Não era que ele duvidasse de Leon, mas o peso daquelas palavras o fez parar. Ainda assim, outra coisa logo lhe veio à mente. Se eu aceitasse, ele perguntou pensativo, com que tipo de equipe você acha que eu deveria entrar? Ele deveria aparecer como líder de ginásio Naoki? Como fazendeiro Naoki? Ou, como misterioso máscara ciclizar? Leon parou brevemente atordoado pela pergunta. Mas então ele entendeu. Naoki tinha muitos Pokémon poderosos ao seu lado, e dependendo de qual identidade ele adotasse, a escalação da equipe mudaria completamente. Se ele fosse com a equipe que usava como líder de ginásio Naoki, Leon imaginou uma escalação como Palmot, Jirachi, Zapdos, Jouchon, Pikachu e Raikou. Um esquadrão de alta velocidade, focado em elétrico, com poder chocante e suporte mítico. Se fosse o fazendeiro Naoki, então talvez Koraidon, Ciclizar, Dragonite, Gogoat e outro Gogoat. Uma equipe encantadoramente rústica no estilo fazenda, mas ainda terrivelmente forte à sua própria maneira. Mas se ele entrasse como misterioso treinador mascarado conhecido apenas por alguns, a mente de Leon se encheu de silhuetas lendárias. Calyrex, Groudon, Kyogre, Giratina, Ho-Oh, Rayquaza. O rosto de Leon congelou por um segundo. Naoki pegou o olhar e sorriu, sabendo do que se tratava. Então você ainda quer que eu participe? Claro que quero, Leon disse sem um segundo de hesitação. Seus olhos brilhavam de empolgação. Poder batalhar contra treinadores como você. É isso que faz valer a pena ser campeão. É isso que todo treinador sonha. Naoki suspirou, mas havia um sorriso em sua voz. Ok, eu entendo. Então, Leon se inclinou mais perto. Você vai entrar? Naoki balançou a cabeça suavemente. Eu não posso te dar uma resposta definitiva ainda. Naoki sabia bem que a série de coroação mundial e o torneio dos 8 mestres duravam quase um mês. Nessa época, Elara estaria com cerca de 1 ano e meio, uma fase crucial em que ela precisaria de atenção, cuidado e treinamento. Não era o melhor momento para ele ficar longe do rancho por muito tempo. Leon pareceu um pouco desapontado. Vendo isso, Naoki rapidamente acrescentou com um sorriso. Mas se eu conseguir arranjar tempo, eu definitivamente irei e participarei. Leon se animou instantaneamente. Então estarei esperando por você e por Koraidon no estádio Vindon. Após o término da chamada, Naoki abriu seu laptop e começou a procurar informações sobre os rankings atuais dos 8 mestres. Não demorou muito para ele encontrar a lista oficial para este ano. Rank 1, Leon. Rank 2, Cynthia. Rank 3, Steven. Rank 4, Lance. Ao contrário das conferências da Liga Regional que ocorrem no final do ano, o torneio dos 8 mestres é realizado durante o verão. O evento deste ano já havia terminado, e o próximo ocorreria entre julho e agosto do ano seguinte, o que se alinhava perfeitamente com o tempo em que Ash estaria viajando pela região de Alola, significando que o próximo torneio aconteceria logo antes da própria chance de Ash nos 8 mestres. Você vai competir? Yono perguntou, curiosidade em sua voz enquanto aninhava Elara. Naoki pensou por um momento. Ainda não tenho certeza. Vou decidir quando chegar a hora. Mas ainda assim, é estranho, não é? Não há ninguém da região de Paldea nos 8 mestres. Talvez seja porque o torneio ainda é uma coisa relativamente nova? Yono ponderou, descansando o queixo na mão. Além disso, Jetta está sempre atolada. Ela provavelmente pensa que é melhor para ela limpar seu pendências de papelada do que voar por regiões para algumas batalhas. Naoki. Sim, isso soa exatamente como Jetta. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 716. Memórias à beira-mar. 28 de outubro, ano 203 do calendário da Liga. Era uma manhã clara e ventosa quando Naoki, Elara e alguns de seus companheiros Pokémon chegaram à cidade de Aoli, a maior cidade da região de Alola e um centro vibrante de alegria, paz e charme tropical. A cidade de Aoli estava dividida em 3 zonas principais. Primeiro, o distrito da praia, um trecho cintilante do litoral onde turistas se reuniam o ano todo para aproveitar o sol. Em seguida, vinha o distrito comercial no coração da cidade, uma zona animada repleta de moda, sobremesas, artesanato local e multidões de banhistas vestindo biquínis, óculos de sol e sorrisos contagiantes. E por fim, o movimentado distrito portuário, onde barcos transportavam constantemente pessoas entre as ilhas de Alola. Naquela manhã, Naoki e os outros haviam chegado a Aoli de barco. Após desembarcarem, desfrutaram de um café da manhã satisfatório em um café ensolarado aninhado no centro comercial. Em seguida, vestidos com roupas leves e frescas, perfeitas para um dia à beira-mar, dirigiram-se diretamente para a praia, o ponto alto da viagem. A areia dourada se estendia sob seus pés. O sol brilhava intensamente no céu. O mar cintilava com um brilho único de Alola. Uma brisa quente e salgada trazia o cheiro de sal e flores. Pessoas e Pokémon passeavam preguiçosamente pela costa. Risadas enchiam o ar. Crianças com boias infláveis de Psyduck gargalhavam e chapinhavam na água rasa, enquanto Vingu planavam no alto em arcos amplos e preguiçosos. Nas águas rasas perto da praia, vários lapras podiam ser vistos deslizando tranquilamente pelo mar, cada um carregando uma criança nas costas. Os Pokémon gentis se moviam com graça, como se estivessem brincando junto com as risadas de seus passageiros. Lapras, um Pokémon do tipo gelo e água, tinha um lindo corpo azul marinho e um dorso cinza semelhante a uma concha. Seu grito era melodioso como uma canção de ninar flutuando sobre as ondas. Em Paldea, Lapras era considerada uma visão rara. Então, quando Iono os avistou, seus olhos imediatamente brilharam. Querido, olha, Lapras, tem tantos aqui. Naoki segurou Elara gentilmente em seus braços, sorrindo enquanto se virava para o mar. Isso é bem normal. Em Alola, Lapras não são raros de jeito nenhum. Em outras regiões, Lapras já tinha sido levado quase à extinção devido à pesca excessiva e à caça ilegal. Felizmente, nos últimos anos, as ligas Pokémon ao redor do mundo priorizaram sua proteção. E em Alola, onde o ecossistema oceânico permaneceu intocado, os esforços de conservação levaram a uma espécie de boom populacional. Um excesso de algo bom, alguns poderiam dizer. Naoki baixou Elara na areia macia, apoiando-a enquanto ela praticava ficar de pé sozinha. A pequena, que não tinha viajado para longe de casa antes, foi rapidamente distraída pela areia fofa e macia sob seus pés. Com olhos arregalados, ela se agachou, pegou um punhado de areia com as 2 mãos e ofegou de alegria. Uau! Naoki riu. Vá em frente e brinque. Cansada de ficar em pé, Elara se jogou no chão e começou a peneirar areia alegremente com seus dedinhos, rindo da textura. Naoki sentou-se por perto, recostando-se e absorvendo o sol de Alola, uma imagem de contentamento pacífico. Não muito longe, vários de seus Pokémon também estavam se divertindo. Ogerpon e Goldengo corriam soltos ao longo da costa, suas pegadas se arrastando atrás deles enquanto se perseguiam em brincadeiras pela areia. O grupo de evoluções havia se reunido em um círculo apertado, cochichando e murmurando entre si, claramente tramando algo. Naoki chamou por eles, e todos se viraram para ele em uníssono. Só então ele notou o que eles estavam fazendo, cavando um buraco enorme na areia. Ele piscou. O que no mundo? Mas então ele sorriu. Bem, se é isso que os mantém entretidos. Seu olhar se deslocou para os outros Pokémon. Dragonite e Palmot não eram estranhos à vida na praia. Eles haviam brincado na costa durante o festival de fogos de artifício de verão na cidade Kozaji, há alguns anos. Portanto, mesmo com o deslumbrante litoral de Alola, os dois não estavam excessivamente impressionados. Dragonite estava estirado na praia como um rei a relaxar, de olhos fechados enquanto se banhava ao sol. Palmot, no entanto, tinha adotado uma abordagem mais prática para as férias. Naquele momento, ele havia levantado uma criança minúscula de 3 anos da areia, alguém que claramente havia se afastado e perdido os pais de vista. Palmo. Naoki. Ele rapidamente se levantou, sacudindo a areia de suas pernas e correu. Ele contatou o gerente da praia e pediu-lhe para fazer um anúncio pelo alto-falante para ajudar a localizar os pais da criança. Logo, um jovem casal veio correndo, seus rostos cheios de lágrimas e gratidão. Eles pegaram o filho nos braços e fizeram uma profunda reverência a Naoki. Muito obrigado. Naoki sorriu e acenou com a mão. Não agradeçam a mim, agradeçam ao meu Pokémon. Foi ele quem encontrou o filho de vocês. Eles rapidamente se voltaram para Palmot, seus corações cheios de apreço. Obrigado, obrigado. Em resposta, entregaram vários sorvetes ao Palmot como um gesto de agradecimento. Palmot, um pouco envergonhado por todo o elogio, coçou a nuca timidamente. Então, com uma pequena sacudida de seu corpo, ele recusou os doces, vestiu sua inconfundível capa vermelha com elegância e saltou no ar. Com uma faísca de energia, ele começou a patrulhar a praia de cima, examinando a área para ver se mais crianças ou Pokémon perdidos precisavam de ajuda. Naoki riu baixinho da cena. Bem ao seu lado, Koraidon estava estirado ao sol. Não tinha se movido muito. O enorme dragão estava com a cabeça preguiçosamente apoiada nas patas dianteiras, olhos semicerrados no que parecia ser um cochilo leve, claramente desfrutando do calor e da paz da beira-mar. Nesse momento, Iono veio correndo, Misdreavus flutuando ao lado dela e seu Ciclizar correndo à frente animadamente.
Ciclizar acelerou até Naoki com um grito alegre. Gaal. Ele largou um frisbee azul brilhante aos pés dele, o que Yono acabará de comprar na loja da praia, e olhou para ele com expectativa, abanando o rabo. Parece que Ciclizar quer brincar, disse Yono radiante. Ela ergueu seu telefone Rotom e acrescentou. Vou gravar este dia perfeito na praia? Naoki assentiu com um sorriso. Parece ótimo. Ele se levantou e pegou o frisbee olhando para Ciclizar. Pronto? Gaal. Ciclizar balançou a cabeça com entusiasmo, agachando-se ligeiramente como um atleta se preparando para correr. Certo, vai, gritou Naoki e com um poderoso movimento de seu pulso, ele lançou o frisbee voando pela areia. Ciclizar disparou como um raio, atravessando a praia em perfeita sincronia com o arco do frisbee. Antes que o disco pudesse atingir o chão, ele saltou, pegou-o perfeitamente em suas mandíbulas e se virou em um movimento suave. O telefone Rotom zumbiu suavemente enquanto Yono gravava toda a cena. Ela moveu a câmera lentamente, primeiro capturando os Pokémon relaxando e brincando na praia, depois centralizando o quadro no jogo de Naoki e Ciclizar. Ei, hoje é 28 de outubro, ano 203 do calendário da Liga. Yono narrou animadamente. Estamos aqui brincando na praia e todos estão se divertindo muito. Olhem só. Ciclizar pegou o frisbee, que demais. Sua voz era vibrante e cheia de alegria enquanto documentava o momento, acompanhando o retorno de Ciclizar com o frisbee através de sua câmera. Ela não estava gravando apenas por diversão. No fundo, Yono queria preservar essas memórias, esses dias pacíficos e felizes. Algum dia, quando ela e Naoki estivessem velhos e grisalhos, ela esperava que pudessem se sentar juntos e assistir a esses vídeos, revivendo cada sorriso e tarde ensolarada. No quadro, Ciclizar retornou orgulhosamente, soltando o frisbee nas mãos de Naoki. Ele lhe deu um leve tapinha na cabeça e o elogiou com um sorriso suave. Embora não houvesse áudio no vídeo, era possível ver o calor em sua expressão e a conexão entre eles. Não muito longe, Koraidon havia rolado para o lado. Agora estava deitado de bruços, olhos semicerrados, observando tudo se desenrolar com um olhar calmo. Capítulo 717. Fundação Aether. Uau! Nossa pequena Elara construiu um lindo castelo de areia. Incrível! Como líder de ginásio e streamer, Yono estava mais do que familiarizada com a forma de capturar o momento perfeito na câmera. Ela se aproximou com seu telefone Rotom e mirou em Elara. Ao ouvir a voz da mãe, Elara levantou o olhar e sorriu, seu rosto se iluminando com um sorriso bobo. Ela apontou um dedo gordinho para o monte irregular de areia à sua frente, sua forma mal reconhecível. Então se virou para o Larvesta do outro lado da estrutura e exclamou. Ah! Você está dizendo que você e Larvesta construíram este castelo de areia juntos? Yono perguntou com surpresa e deleite. Uau! Elara acenou vigorosamente. Larvesta apertou os olhos com um pequeno sorriso orgulhoso. Você também foi ótimo, Larvesta. Yono estendeu a mão para bagunçar gentilmente o cabelo da filha. Vocês dois precisam ser melhores amigos, certo? Ah! Elara imediatamente se virou e se jogou no pelo macio e nevado do corpo de Larvesta, abraçando seu corpo quente e se aninhando feliz nele. Larvesta não se importou. Permaneceu perfeitamente imóvel, deixando Elara aconchegar-se contra ele. Pelo contrário, parecia mais contente do que nunca. Observando a filha se aninhar com o Pokémon do tipo fogo, Naoki soltou um suspiro suave de alívio. Parecia que sua decisão de ter um Pokémon para acompanhar Elara enquanto ela crescia era absolutamente a correta. Uma criança e seu Pokémon, criados juntos desde o início. Seu vínculo e compreensão mútua seriam naturalmente mais profundos do que os de um garoto de 10 anos que acaba de receber seu primeiro parceiro. E quando Elara fizesse 10 anos, ela já estaria léguas à frente de seus pares. Até lá, ela poderia pegar sua Volcarona totalmente evoluída, desafiar os 8 ginásios, derrotar a Elite 4. E talvez até se tornar a campeã mais jovem que Paldea já tinha visto. Naoki não pôde deixar de sorrir ao imaginar o futuro brilhante de Elara. Mas antes disso, era a hora do primeiro passo no caminho para a grandeza, aprender a andar. Ele sorriu, então deu um passo à frente para pegá-la no colo. Minha preciosa pequena treinadora, você está pronta? É hora de começar a andar. Elara piscou confusa ao ser levantada do chão, claramente sem entender o que estava acontecendo. Ela agitou os braços e as pernas, se contorcendo para escapar do aperto de Naoki. Assistindo a cena se desenrolar, Yono caiu na gargalhada. Por que você está de repente provocando ela? Ela perguntou, ainda rindo. Não estou provocando, isso é treinamento. Naoki respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Já era o final de outubro. Em apenas alguns dias, Elara completaria 11 meses. Depois disso faria um ano, parecia o momento perfeito para começar a ensiná-la a andar. Mas ao ouvir isso, o sorriso de Yono vacilou enquanto ela levantava uma sobrancelha. Ei, ela mal consegue ficar em pé direito ainda. Você não acha que é um pouco cedo demais para ensiná-la a andar? É verdade. Naoki parou, esfregando o queixo. Como dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Depois de pensar um pouco, ele decidiu engavetar seu plano ambicioso por enquanto. Como diz o ditado, devagar e sempre se chega lá. Após um momento de consideração, ele desistiu da lição de andar por enquanto. Naoki ajudou Elara a se levantar novamente, então apontou para a praia onde vários lapras estavam descansando. Elara, você está vendo aqueles lapras ali? Quer ir dar uma volta em um deles? Ele já havia notado antes que os lapras não eram selvagens. Faziam parte de uma atração local na praia perto da cidade de Aoli. Por apenas 700 Pokédólares, uma criança poderia andar em um lapras por 30 minutos. Para uma criança da idade de Elara, a chance de se aproximar de um Pokémon fofo e gentil como Lapras era provavelmente irresistível. Com certeza, quando Elara seguiu a direção do dedo de Naoki e viu os Lapras, seus olhos brilharam de admiração. Tudo bem então. Vamos dar uma volta em um. Naoki disse alegremente. Ele a pegou e a colocou gentilmente em seus ombros. Elara guinchou de alegria. Iaia!
O operador do passeio de Lapras era um senhor mais velho e de aparência amigável. Naoki entregou a taxa, e o homem lhe deu um aceno caloroso antes de acenar em direção ao mar. Momentos depois, um Lapras de aparência saudável nadou em direção a eles, cortando as ondas suavemente e parando bem em frente à praia. Lá, ele gritou suavemente, sua voz melódica e suave. Olá, Lapras. Naoki o cumprimentou calorosamente. Então, cuidadosamente, ele levantou Elara e a colocou gentilmente na concha de Lapras antes de subir ele mesmo. Lapras era surpreendentemente grande, com quase 3 metros de altura. Sua concha cinzenta, semelhante a um barco, parecia robusta sob eles, como se estivessem em uma jangada flutuando no mar. Mesmo com os dois sentados, ainda havia muito espaço de sobra. Não era à toa que o Lapras de Ash tinha sido capaz de carregar tantas pessoas durante suas aventuras. Assim que se acomodaram, Lapras deu outro grito suave, como se sinalizasse que o passeio estava começando. Com uma virada graciosa, Lapras começou a nadar lentamente para o mar raso, circulando pacificamente logo além da beira da maré. O sol estava brilhando intensamente hoje, fazendo o oceano cintilar como cristal. A água estava tão clara que Naoki podia ver as algas marinhas balançando e a areia branca e macia abaixo, bem como cardumes de pequenos Pokémon do tipo água correndo ao redor dos recifes de coral. Segurando Elara com segurança em seu colo, Naoki apontou para baixo e disse, olha, ali estão os Luminéon. Elara espiou para baixo. Sob a superfície suavemente ondulante, os pequenos Luminéon brilhavam levemente, suas escamas capturando a luz enquanto nadavam graciosamente pela água clara. Por causa de seu comportamento natural, os Luminéon frequentemente subiam perto da superfície durante o dia para absorver a luz solar. À noite, eles mergulhavam fundo e iluminavam o oceano com a luz solar que haviam armazenado, brilhando com cores lindas e radiantes. Os olhos de Elara brilharam enquanto ela estendia uma mãozinha, tentando agarrá-los. Naoki a impediu rapidamente com uma risada. Não. Você vai cair se não tomar cuidado. Quando você for maior, podemos ir nadar com eles juntos. Lapras virou a cabeça ligeiramente, olhando para eles com olhos calmos e curiosos. Lá murmurou novamente, como se ecoasse os pensamentos de Naoki. Elara olhou para Lapras. Em resposta, Lapras abaixou a cabeça gentilmente. Vendo a cena se desenrolar, Naoki imediatamente percebeu o que Lapras estava tentando fazer. Ele guiou suavemente a mão de Elara em direção à cabeça de Lapras, encorajando-a a tocá-lo. Diante do Pokémon enorme à sua frente, os olhos grandes e redondos de Elara brilharam de curiosidade. Ela olhou maravilhada. Este aqui se chama Lapras, Naoki explicou suavemente. Lapras apertou os olhos contente e soltou um grito melódico. Lá! Elara deu uma risadinha, batendo palmas de alegria. Ó. Vendo que Lapras não estava se afastando, Elara estendeu a mão novamente e colocou sua mãozinha diretamente em sua testa. Mas no momento seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma luz verde brilhante de repente brilhou da palma de Elara, irradiando para o corpo de Lapras. Lapras parou surpreso com a energia repentina. Com a mesma rapidez, o brilho desapareceu quando Elara puxou a mão de volta. O coração de Naoki disparou. Aquele brilho verde tinha que ser o poder de Viridian. Mas como Elara já estava usando? Ela ainda é tão jovem. Foi apenas um acidente? Ou algo o desencadeou? Ele olhou para o rosto dela. Ela parecia tão confusa quanto ele, piscando para a mão com inocente admiração. Naoki suspirou suavemente. Essa era a resposta. Lapras, enquanto isso, permaneceu parado, seu olhar fixo em Elara. Qualquer que fosse aquele poder misterioso, havia despertado a curiosidade do Pokémon marinho. Ele inclinou a cabeça, quase afetuosamente, e observou a garotinha com olhos brilhantes e inteligentes. Naoki estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Elara e estava prestes a falar quando um grito súbito e estridente ecoou da praia. Sua cabeça se ergueu. As pessoas estavam se dispersando, correndo em todas as direções. O que está acontecendo? Antes que pudesse perguntar em voz alta, ele avistou a causa. Imponente acima da multidão em pânico estava um Pokémon vermelho maciço. Seu corpo parecia um mosquito gigante, construído artificialmente, com músculos grotescamente salientes ondulando em seus membros. Veias de fluido carmesim pulsavam visivelmente sob sua pele vermelha brilhante, e pontas pretas, semelhantes a agulhas, projetavam-se de seus braços e ombros. Os olhos de Naoki se estreitaram. Busvole, ultra besta de codinome Absorção UB-02. Caído a seus pés estava um Pikachu, drenado de toda a sua energia, sua forma mole e plana como um pedaço de papel. Atrás do Pikachu caído, seu treinador estava paralisado em choque, boca ligeiramente aberta, encarando a criatura aterrorizante diante deles. Busvole lentamente voltou seu olhar para o garoto. Então, com uma pausa estranha, ele fez uma pose dramática de fisiculturismo, flexionando cada músculo como se estivesse exibindo orgulhosamente sua estrutura maciça. A expressão de Naoki se endureceu. Lapras, nos leve de volta. Lapras hesitou por apenas um segundo, mas captou a urgência na voz de Naoki. Com um forte movimento de suas nadadeiras, ele virou bruscamente e começou a nadar de volta para a praia em velocidade máxima. Naquele momento, o Busvole, tendo orgulhosamente exibido seus músculos enormes, começou a escanear a área em busca de um novo oponente. Seus olhos vermelhos brilhantes varreram a praia até pousarem em uma figura coberta por escamas carmesim, semelhantes a armaduras. Aquele Pokémon também tinha músculos grandes. Um senso primal de rivalidade de repente rompeu dentro de Busvole. Não podia aceitar isso. Não sem provar a si mesmo. Com um zumbido estrondoso ele avançou e parou na frente do Pokémon de escamas vermelhas Coraidon. Então, no clássico estilo Busvole, ele fez uma pose dramática de fisiculturismo, flexionando cada músculo inchado enquanto se colocava desafiadoramente diante de Coraidon. Ahau! Coraidon soltou um grunhido áspero, torcendo o canto da boca visivelmente não impressionado. Essa atitude, tão casual, tão desdenhosa, enfureceu Busvole. Ele rugiu de fúria.
Como ousa este Pokémon menosprezar seus músculos? Com um punho cerrado cheio de energia, Buzzwole lançou um soco selvagem direto no rosto de Koraidon. Os olhos dourados de Koraidon se estreitaram. Em um movimento rápido, ele levantou uma mão com garras e pegou o golpe limpamente. No momento seguinte, com um giro sem esforço de seu braço poderoso, Koraidon arremessou Buzzwole pelo ar como um boneco de pano. Bem acima da praia, uma aeronave moderna e elegante pairava no céu. Dentro estavam 2 agentes de campo da Fundação Aether, despachados com ordens urgentes para rastrear e conter as ultrabestas. Ambos olharam para a cena baixa em silêncio atordoado. Aquele Pokémon acabou de jogar o B02. Como se não fosse nada, um deles murmurou em descrença. A absorção B02 Buzzwole era infame por sua força esmagadora. Já havia lidado com oponentes poderosos com facilidade. Mas agora, foi completamente dominado e jogado de lado como um brinquedo. Dentro da sala de controle no Paraíso Aether, Luzamine franziu a testa com o silêncio repentino no comunicador. O que está acontecendo? Qual outra besta é? Ela perguntou bruscamente. Reportando. É o B02. Os agentes responderam imediatamente. O B02. Aquele monstro musculoso? Luzamine evocou a imagem em sua mente. Um dos Pokémon na cena parou o B02 e o jogou de lado como se não fosse nada. Veio o relatório urgente. O quê? A expressão de Luzamine congelou em choque. Os pesquisadores transmitiram rapidamente o feed ao vivo para a sede. Enquanto a filmagem carregava, Luzamine assistiu com os olhos arregalados. Enquanto isso, de volta à praia, Naoki tinha acabado de chegar atrás de Koraidon. Que diabos é aquilo? É sequer um Pokémon? Iono perguntou, sua testa franzida em confusão enquanto olhava para o Pikachu que havia sido drenado e deixado como pouco mais que uma casca vazia. É uma outra besta. Elas vêm de outro mundo, Naoki respondeu balançando a cabeça. Embora a situação parecesse sombria, ele não estava muito preocupado. Afinal, ele havia trazido muitos Pokémon fortes com ele hoje. Além de Koraidon, ele tinha Palmot, Ogerpon, Dragonite, Gogoat. Esqueça Buzzwole, mesmo que Necrozma aparecesse, não teria chance contra sua equipe. Nesse momento, o Buzzwole que havia sido atirado para longe antes zumbiu furiosamente de volta à cena, seus músculos ondulando de raiva. Ele lançou um soco pesado em Koraidon, mirando direto em seu rosto. Naoki imediatamente entendeu o que ele estava fazendo. Ah, eu entendi. Você viu os músculos de Koraidon e quer ter um confronto, hein? O punho de Buzzwole disparou para frente, mas Koraidon calmamente levantou uma única garra do dragão e o afastou com poder sem esforço. O impacto fez Buzzwole cambalear, mas ele rapidamente recuperou o equilíbrio no ar, então avançou contra Koraidon novamente, desta vez ainda mais rápido. Sua probóscide brilhou com uma aura branca, transformando-se em um espinho reluzente. Ele lançou uma saraivada de golpes rápidos, esfaqueando em direção a Koraidon com velocidade surpreendente, deixando para trás rastros de pós-imagens. Clang, clang, clang. Golpes rápidos e afiados aterrissaram nas escamas blindadas de Koraidon, lançando faíscas como se metal colidisse contra a pedra. Então, um suave som de esmagamento. A probóscide de Buzzwole encontrou uma abertura e perfurou o corpo de Koraidon. Oh não! Um dos agentes da Fundação Aether na aeronave pairante ofegou. Devido à capacidade parasitária do B02, uma vez que sua probóscide penetrasse em um alvo, até potências como Snorlax poderiam ser drenadas em cascas de pele e osso em meros segundos. Aquele Pokémon é forte, mas não entende as habilidades do B02. Isso é ruim. Temos que ir agora, um dos agentes gritou. Precisamos recuperar o B02 e enviá-lo de volta para o Ultra Buraco de Minhoca. Mas assim que ele estava prestes a se mover, seu parceiro o deteve. Espere, olhe. Eles espiaram pela vigia e viram Naoki levantar a mão. Rota de colisão, Koraidon, ele ordenou calmamente. Koraidon assentiu. Em um instante, chamas brilhantes irromperam de todo o seu corpo. Uma labareda de fogo o envolveu como uma tempestade de calor e fúria. Buzzwole, no meio de tentar drenar a força de Koraidon, de repente soltou um grito de dor. Seu corpo teve espasmos com o calor intenso. Ele puxou instintivamente sua probóscide e tentou recuar. Tarde demais. Koraidon já estava em movimento. Seu corpo inteiro agora queimava como um meteoro vivo, e ele se lançou contra Buzzwole com velocidade aterrorizante. Bum! O impacto enviou ondas de choque ondulando pela areia. Buzzwole foi lançado para trás, colidindo com a praia como uma rocha arremessada dos céus. Sua estrutura maciça estremeceu, os olhos revirando na cabeça. Buzzwole havia desmaiado. Um golpe. Alguém da Fundação Aether gaguejou, incapaz de acreditar em seus olhos. A absorção B02, temido por sua força física esmagadora e resiliência, tinha sido completamente dominado por um único movimento. Quem no mundo era aquele treinador? E que Pokémon monstruoso era aquele ao seu lado? Capítulo 718, Luzamine. O antes poderoso Buzzwole agora parecia um sapo touro murcho, estirado na areia completamente inconsciente. Naoki se aproximou e cutucou seus músculos enormes e trêmulos, murmurando para si mesmo. Então as ultrabestas já começaram a vazar do ultra-espaço tão cedo? Ao lado dele, Iono franziu a testa e olhou para a praia, onde um treinador trêmulo segurava um Pikachu que havia sido drenado até não parecer mais do que um bicho de pelúcia amarelo achatado. Isso é horrível. Esse Pikachu foi morto por essa coisa? Ela perguntou preocupada. Naoki balançou a cabeça enquanto se levantava e observava a cena. O treinador apertava o Pikachu mole em seus braços, chorando baixinho. Naoki explicou gentilmente. Quase isso. Pokémon drenados por ultrabestas como Buzzwole não estão mortos.
Contanto que sua energia seja restaurada, eles se recuperarão perfeitamente. Ele fez uma pausa por um momento, então vasculhou a mochila pendurada em seu ombro e tirou uma pequena garrafa de vidro. Aqui ele disse, caminhando até o treinador angustiado e oferecendo a garrafa, dê isso ao seu Pikachu. Chama-se leite Gogoat da vida. Vai ajudá-lo a se recuperar. O homem piscou surpreso, olhando para a garrafa como se alguém tivesse lhe entregado um milagre. Grato, ele a destampou e derramou cuidadosamente o leite na boca do Pikachu. Momentos depois, o Pikachu achatado começou a inchar, seu corpo lentamente recuperando sua forma original. Ele piscou sonolento e olhou em volta confuso, seus grandes olhos pretos ainda turvos de fadiga. Pikachu! Ele guinchou atordoado. Pikachu! Ah, graças a Deus você está bem. O treinador chorou, abraçando o Pikachu firmemente contra o peito. Pica-pi! Pikachu guinchou, debatendo suas patinhas contra o peito do treinador, claramente esmagado e ofegante. Percebendo que estava segurando um pouco apertado demais, o homem afrouxou o aperto e deu uma risada envergonhada. Em seguida fez uma profunda reverência para Naoki. Obrigado, muito obrigado. Não sei o que teria acontecido sem a sua ajuda. Naoki sorriu calorosamente. Não há de quê. Fico feliz que o Pikachu esteja bem. Com isso, ele se virou e voltou para sua família. Ajoelhou-se ao lado de Elara, que observava tudo com olhos arregalados e curiosos. Tudo melhor agora, Naoki disse alegremente, apertando suas bochechas gordinhas. Naquele momento, o zumbido baixo de um motor chamou sua atenção para cima. Uma aeronave elegante desceu e pairou logo acima da areia antes que duas figuras saltassem da escotilha aberta. Um deles correu em direção ao busvole inconsciente para avaliar sua condição, enquanto o outro se aproximou de Naoki e seu grupo. Senhor, o homem disse educadamente, saudando. Obrigado pela sua assistência. Somos da Fundação Aether, e atualmente estamos encarregados de proteger e devolver este Pokémon. Naoki assentiu levemente. Ele já estava familiarizado com a Fundação Aether. Ela havia sido estabelecida por Luzamine, a mãe de Lily, para resgatar Pokémon feridos e estudar ultrabestas. Como as ultrabestas invadem frequentemente a região de Alola, a Fundação Aether também é encarregada de proteger a região dessas perigosas entidades interdimensionais. No anime, Luzamine até formou os Ultra Guardiões, uma equipe de defesa especializada que incluía Ash e seus amigos. A missão deles era localizar ultrabestas que acidentalmente escapassem para a região de Alola e devolvê-las em segurança ao seu próprio mundo, preservando a paz nas ilhas. Naoki, no entanto, não pretendia se envolver mais do que o necessário. Com um aceno casual da mão, ele entregou o busvole derrotado aos agentes da Fundação Aether, que imediatamente começaram a prepará-lo para retornar ao ultraespaço. Após o ataque surpresa, o dia de praia da família estava mais ou menos encerrado. O clima havia mudado, e ninguém mais estava com vontade de brincar. Em vez disso, eles descansaram um pouco na beira-mar e depois decidiram levar Iono e os Pokémon para a cidade de Aoli para experimentar o famoso doce da região, Malazadas, em uma das redes de lojas locais. Enquanto isso, no paraíso Aether, Luzamine estava sentada em sua mesa, ouvindo atentamente o relatório de campo de seus subordinados. Presidente relatando. Os ferimentos da UB-02 foram tratados, e ela foi devolvida com sucesso ao ultraespaço. Entendo, Luzamine respondeu com um aceno, embora seus pensamentos permanecessem no relatório anterior. Busvole, uma das ultrabestas notoriamente mais poderosas, havia sido derrotada com um único movimento. Após um breve silêncio, ela perguntou, investigue a identidade daquele treinador para mim. Alguém forte o suficiente para despachar uma ultrabesta tão facilmente pode se mostrar valioso. Se possível, a Fundação Aether poderia oferecer-lhe um contrato generoso para auxiliar nas operações de contenção e defesa das ultrabestas. Sim, presidente. O agente respondeu imediatamente, então se virou e saiu da sala apressadamente. Luzamine voltou-se para o grande monitor à sua frente, cuja tela estava repleta de leituras de energia e dados interdimensionais. Sua mente fervilhava com estratégias sobre como fortalecer suas equipes de resposta às ultrabestas. Mas apenas alguns minutos depois, as portas do laboratório se abriram novamente. O mesmo agente retornou, desta vez parecendo agitado. De volta tão cedo? Luzamine perguntou, um pouco surpresa. Há mais alguma coisa? Presidente, o agente disse, recuperando o fôlego. Eu identifiquei o treinador. Luzamine levantou uma sobrancelha. Tão rápido? O homem coçou a nuca e deu um sorriso envergonhado. Eu fiz uma pesquisa rápida online. Acontece que ele é bem conhecido. O nome dele é Naoki. Ele administra um rancho e é bastante popular em vários fóruns de treinadores. Naoki. Luzamine ecoou suavemente, gravando o nome na memória. O agente assentiu, puxando um tablet. Muitos treinadores online estão falando sobre o rancho dele. Aparentemente ao lar de alguns Pokémon muito raros e poderosos. É mesmo? Ouvi dizer que ele abriu vários desafios de teste em seu rancho. Aparentemente, apenas um punhado de treinadores conseguiu passar por eles. Até mesmo alguns treinadores de nível campeão não conseguiram ter sucesso, o homem relatou, parecendo impressionado. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Além disso, encontrei algumas listagens de imóveis. Parece que ele comprou um rancho aqui na região de Alola. Pelo que posso dizer, ele está atualmente de férias com sua família. A fonte veio de um corretor de imóveis local que inicialmente não percebeu que o comprador era o conhecido dono de rancho, Naoki. Mas assim que o agente descobriu, ele rapidamente postou sobre isso online, e a notícia se espalhou. O rancho estaria localizado perto da cidade de Paniola, na ilha de Akala, o homem finalizou. Luzamine caiu em um silêncio pensativo por um momento, então deu um pequeno aceno. Entendido. Considerando a reputação deste homem, ela sabia que seria apropriado e estratégico encontrá-lo pessoalmente. Ela pretendia estender um convite com sinceridade e o devido respeito. Depois de tomar sua decisão, outro pensamento lhe veio à mente.
Luzamine se virou para seu mordomo e perguntou suavemente: como está Lily? O mordomo se curvou ligeiramente e respondeu: a jovem senhorita está atualmente frequentando a escola Pokémon. No entanto, ela ainda evita contato direto com Pokémon. Os olhos de Luzamine se apagaram ligeiramente. Ela já sabia disso, mas ouvir novamente doeu. Tudo estava bem até 3 anos atrás, quando ela levou Lily ao paraíso Aether para conhecer alguns Pokémon. Mas algo aconteceu naquele dia. Lily mudou. Ela passou a ter medo de Pokémon e até perdeu a memória daquela visita. Apesar dos esforços de Luzamine para investigar o que deu errado, ela não encontrou nada conclusivo. A partir desse ponto, o relacionamento entre mãe e filha havia se tornado tenso e distante. Luzamine tentou muitas vezes preencher essa lacuna, mas Lily continuava a manter distância. Eventualmente sua filha saiu de casa e se matriculou na escola Pokémon na cidade de Aoli. Agora, enquanto essas memórias ressurgiam, o coração de Luzamine doía. Ela fez uma promessa silenciosa de visitar Lily em breve, mas primeiro tinha trabalho a terminar. Quando ela encerrou sua reunião final do dia, já eram 3 horas da tarde. Luzamine olhou para o relógio, ajeitou o casaco e se preparou para partir para a ilha de Akala. Capítulo 719. O convite de Luzamine. Naquele mesmo instante, nas fazendas ensolaradas da ilha de Akala, Naoki estava parado debaixo de uma bananeira, levantando sua filha Elara para que ela pudesse colher o fruto dourado pendurado em seus galhos. Essas bananas foram nutridas pelo gogoate do rancho, cuja energia do tipo grama fazia as árvores crescerem mais rápido e darem frutos mais doces. Cachos de bananas amarelas brilhantes balançavam suavemente na brisa, e todo o campo estava repleto do aroma rico e açucarado da colheita madura. Empoleirada nos ombros do pai, a pequena Elara esticou os bracinhos rechonchudos e deu tapinhas nas bananas suspensas. Um butterfree esvoaçava graciosamente ao lado deles, suas asas cintilando ao sol. Com um movimento delicado, ele arrancou uma banana madura da árvore e a ofereceu a ela. Mas Elara não a pegou a tempo, a banana escorregou de suas mãozinhas e acertou Naoki em cheio na cabeça. Ai! Naoki gritou de surpresa, esfregando a cabeça com uma careta. Assustada, Elara percebeu que poderia ter feito algo errado. Ela cutucou gentilmente a cabeça dele com o dedo, depois inclinou-se e soprou suavemente no local, assim como Naoki soprava em seus machucados quando ela se feria. Fu! Naoki não pôde deixar de rir de sua imitação adorável. Ah, quanta dor! Ele brincou, fingindo agonia. Preocupada, Elara soprou ainda mais forte desta vez. Você é uma garota tão boazinha, Naoki sorriu calorosamente. Tudo bem, não dói mais. Vamos colher mais algumas. Vou fritar umas bananas doces para você esta noite. Ele se abaixou para pegar a banana caída e a colocou na grande cesta amarrada às costas de Coraidon. A cesta já estava transbordando de bananas amarelas brilhantes e um abacaxi dourado. Nesse momento, uma voz chamou por perto. Ei, Naoki, parece que temos visitas. Era Iono, acenando do outro lado do bosque. Visitas? Naoki piscou, confuso. Ele não se lembrava de conhecer mais ninguém em Alola além de Kiave. Bem, acho que já colhemos o suficiente por hoje. Isso deve bastar. Ele se virou para Butterfree com um sorriso. Obrigado pela ajuda, Butterfree. Free. Butterfree chiuriou alegremente, suas antenas balançando. Naoki ajeitou Elara em suas costas e saiu do bananal, com Coraidon seguindo atrás, a cesta balançando suavemente a cada passo. Ao se aproximarem da entrada do pasto, Naoki avistou uma mulher alta e elegante, com longos cabelos dourados, parada no portão. Sua presença era refinada e graciosa, com uma aura imponente, mas gentil, como uma flor filomel em plena floração. Naoki parou, surpreso. Aquela era Luzamine? A presidente da Fundação Aether, Luzamine, por sua vez, observava silenciosamente o rancho pacífico à sua frente. Não era uma propriedade extensa, mas cada centímetro irradiava cuidado e vida. Dezenas de Pokémon vagavam livremente, alguns ela reconhecia da Pokédex, outros ela nunca tinha visto antes. Ao longe, pastagens verdejantes ondulavam suavemente sob o céu. Lotes de terra de cultivo bem cuidado se estendiam ao lado delas, onde frutas e vegetais floresciam sob o olhar de Pokémon atenciosos. Frutas pesadas pendiam de todas as árvores. Um bando de Pokémon pássaros alegres colhia frutas dos galhos enquanto outros cochilavam sob sua sombra. E no centro de tudo, o homem que havia derrotado o B-02 sem esforço caminhava em sua direção com uma garotinha montada em seus ombros. Um orgulhoso Pokémon dragão de escamas vermelhas carregando uma cesta cheia de frutas ao seu lado. Uma jovem com cabelo azul brilhante e rosa estava por perto, sorrindo para a cena, claramente a mãe da criança. Juntos, eles pareciam a imagem de uma família feliz, trabalhando lado a lado com seus Pokémon para construir algo significativo. Por um momento, Luzamine sentiu uma pontada no peito. Uma emoção que ela raramente reconhecia mais: inveja. Seu marido, Mo, havia desaparecido anos atrás durante um acidente com um ultra-buraco de minhoca, deixando-a para criar seus filhos sozinha. Nos últimos anos, seus filhos haviam se afastado lentamente dela. Se Mo ainda estivesse aqui, os 4 poderiam ter vivido uma vida assim, pacífica, calorosa e cheia de amor. Esse pensamento fez o coração de Luzamine doer, mas tais sonhos pareciam impossivelmente distantes agora. Nesse momento, uma voz gentil a tirou de seus pensamentos. Senhora, há algo em que eu possa ajudar? Luzamine levantou os olhos e viu Naoki se aproximando, o treinador que havia derrotado o ultra-besta sem esforço no início daquele dia. Compondo-se rapidamente, Luzamine ofereceu um sorriso educado. Olá, é um prazer conhecê-lo. Sou Luzamine, presidente da Fundação Aether. Vim pessoalmente agradecer pelo que você fez na praia da cidade de Aoli. Aquele ultra-besta poderia ter causado sérios danos se não fosse por sua intervenção. Naoki ficou um pouco surpreso. Para alguém tão importante e ocupada quanto Luzamine vir até aqui apenas para agradecê-lo por algo assim, parecia demais. De nada.
Minha esposa e filha estavam lá na hora, então é claro que eu não ia ficar parado. Luzamine sorriu levemente com sua resposta modesta. Após um momento de cumprimentos educados, ela foi direto ao ponto. Para ser honesta, esta não é a primeira vez que ultrabestas invadem a Lola. Temos lidado com esses incidentes há anos. É por isso que vim vê-lo hoje. Gostaria de convidá-lo formalmente a se juntar à Fundação Aether e nos ajudar a lidar com essas ameaças. Ela fez uma pausa, então continuou com calma praticada. Eu já comecei a planejar uma unidade especializada chamada Ultra Guardiões. Uma força-tarefa dedicada a conter e devolver os ultrabestas que escapam pelos ultraburacos de minhoca para o nosso mundo. Acreditamos que você seria um trunfo valioso para essa equipe. Então era isso. Naoki assentiu em compreensão. Não era de se admirar que Luzamine tivesse vindo visitá-lo pessoalmente. Ela deve ter visto a luta mais cedo e ficado impressionada. Mas juntar-se à Fundação Aether, Naoki pensou por um momento. Então, com um sorriso suave, ele balançou a cabeça educadamente. Eu realmente agradeço a oferta, mas receio ter que recusar. Eu administro este rancho em tempo integral e entre cuidar dos Pokémon, gerenciar a terra e criar minha filha, mal tenho um momento de sobra. Além disso, assim que o inverno terminar, planejamos voltar para casa, não ficaremos em Alola por muito tempo. No que dizia respeito a Naoki, os Ultra Guardiões e o que viesse a seguir na aventura de Alola, poderiam ser deixados para Ash e os outros. Luzamine pareceu momentaneamente desapontada, mas depois acenou com a cabeça em compreensão. Entendo. Obrigada pela sua honestidade. Não tomarei mais o seu tempo, então ela disse graciosamente. Se seus planos mudarem, a porta estará sempre aberta. Luzamine veio e foi apressadamente. Seu comportamento rápido e decidido deixou Iono piscando em confusão. Ela simplesmente foi embora assim? Como presidente da Fundação Aether, Luzamine provavelmente está enterrada em trabalho, explicou Naoki calmamente. Afinal, ela era o tipo de pessoa tão envolvida em seus deveres que poderia até se esquecer de sua própria filha, Lily. Mas falando nisso, agora que Ash havia se tornado um campeão, ele ainda voltaria para Alola? Se ele não voltasse, o bloqueio emocional de Lily talvez nunca fosse resolvido. E sem a ajuda dele, as ameaças persistentes à região de Alola poderiam sair do controle. Se o efeito borboleta acabasse por descarrilar toda a história de Alola, isso seria um problema. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu ligar para Ash apenas para sondar. Ele entregou Elara para Entei e os outros cuidarem, então pegou seu telefone Rotom e abriu uma chamada de vídeo. Logo a tela se acendeu e os rostos familiares de Ash e Pikachu apareceram. Senhor Naoki, o que houve? Por que a ligação repentina? Os olhos de Ash se arregalaram em surpresa. Ele estava atualmente de volta à cidade de Palete, ajudando a cuidar de seus antigos Pokémon parceiros no laboratório do Professor Carvalho. Naoki sorriu calorosamente. Liguei para parabenizá-lo, é claro. Assisti a todas as suas partidas. Parabéns por se tornar campeão. Ash riu de alegria, coçando a nuca com um sorriso envergonhado. Ah, valeu. Isso significa muito. Mas falando nisso, continuou Naoki, você tem algum plano para o que fará em seguida? Ash inclinou a cabeça pensativo. Na verdade, ainda não. Mas então, uma faísca acendeu em seus olhos. Ah, tive uma ideia. Eu vou para Paldia e desafiar você, Naoki. O coração de Naoki deu um pulo. Oh, o quê? O enredo estava sendo realmente reescrito. Ele se recompôs rapidamente e disse com um sorriso calmo. Haha, que pena. Não estou em Paldia no momento. Estou de férias na região de Alola. Alola? Ash se animou. Sim, é um lugar incrível, cheio de Pokémon que só vivem aqui. E além dos Pokémon selvagens normais, há também guardiões lendários das ilhas. Se você ganhar a confiança deles, eles o ensinarão a liberar os poderosos movimentos Z. O tom de Naoki era intencionalmente tentador. Com certeza, os olhos de Ash se iluminaram como estrelas. Nesse momento, o professor Carvalho entrou e ouviu a conversa. Indo para Alola, Ash? Isso é um momento perfeito, ele disse com um sorriso. Você se importaria de me fazer um pequeno favor e entregar este ovo Pokémon para o professor da escola Pokémon na cidade de Aoli? Capítulo 720, Nova Jornada. Ovo Pokémon? Ash piscou surpreso. Neste momento, o professor Carvalho entrou na sala. Ele olhou para a tela do telefone Rotom e acenou calorosamente para a pessoa do outro lado. Há quanto tempo, Naoki? Há quanto tempo, professor Carvalho? Naoki respondeu com um sorriso. O professor então esclareceu seu comentário anterior. É o seguinte, Samson Carvalho, um professor na cidade de Aoli, está conduzindo pesquisas sobre variantes regionais de Pokémon. Este ovo da região de Kanto pode ser muito útil para seus estudos. Variante regional? A curiosidade de Ash foi imediatamente despertada por este termo desconhecido. Parece que você ainda não encontrou esses tipos de Pokémon, Ash, disse o professor Carvalho com uma risada. Então preste atenção. Ele ajeitou seu jaleco e começou a explicar com entusiasmo. Formas regionais, também chamadas de variantes regionais, são adaptações únicas. Quando os Pokémon migram para diferentes regiões com ambientes distintos, às vezes eles evoluem na aparência, tipo e comportamento para se adequarem ao novo clima e cultura. Por exemplo, você sabe que Rattata é do tipo normal em Kanto, certo? Mas na região de Alola, Rattata se torna do tipo sombrio e normal. E Exeggutor, na maioria das regiões, é do tipo planta e psíquico. Mas em Alola, ele cresce mais devido ao clima tropical e muda para o tipo planta e dragão. Selvagem. Os olhos de Ash brilharam. Isso é incrível. Eu não tinha ideia de que os Pokémon podiam mudar assim. Sua empolgação estava crescendo a cada segundo. A ideia de viajar para a região de Alola estava se tornando cada vez mais irresistível. Eu decidi. Vou para a região de Alola em seguida. Ash declarou com determinação ardente. Professor Carvalho, sempre a voz da razão, suspirou em tom de brincadeira. Espere, Ash. Isso não é um pouco repentino? Você acabou de voltar de Kalos.
Sua mãe está esperando você voltar para casa e tirar uma folga. Nesse caso, Ash respondeu com um sorriso, eu vou convidar a mamãe para vir comigo. Iremos de férias juntos na região de Alola. Embora fosse inverno em Kanto, Ash tinha ouvido dizer que Alola era quente e ensolarada o ano todo, um local de refúgio perfeito. Além disso, graças à sua recente vitória no campeonato, ele havia ganhado um bônus de prêmio generoso. Ele poderia se dar ao luxo de dar à sua mãe umas férias de verdade, pela primeira vez. Professor Carvalho parou, surpreso com o gesto atencioso. Então ele sorriu gentilmente. Sua mãe vai ficar muito feliz quando ouvir isso. Na verdade, desde que o pai de Ash foi embora, Delia Ketchum dedicou-se inteiramente a criar seu filho. Embora fosse difícil deixá-lo viajar pelo mundo em uma idade tão jovem, ela sempre apoiou seus sonhos incondicionalmente. Ela torcia por ele em todos os grandes torneios, sempre nas arquibancadas, acenando e gritando incentivo. Não faz muito tempo, ela até derramou lágrimas de orgulho ao ver seu filho se tornar campeão, um treinador forte o suficiente para estar ao lado dos melhores do mundo. Sim, Ash assentiu confiante. Então ele olhou para a tela novamente, fixando os olhos em Naoki. Senhor Naoki, vamos para Alola imediatamente. Vou entregar o ovo Pokémon ao professor Samson Carvalho, e depois disso Pikachu e eu iremos visitá-lo. Naoki sorriu calorosamente. Você é bem-vindo a qualquer hora. Depois que a chamada terminou, o professor Carvalho, satisfeito com a decisão de Ash, começou a apresentá-lo à região de Alola e a seu primo, Samson Carvalho. Ash já havia ouvido o professor Carvalho mencionar que Samson era seu primo, então ele não ficou muito surpreso. Sem problemas. Eu vou me certificar de entregar o ovo Pokémon ao professor Samson Carvalho. Ash prometeu com seu entusiasmo habitual. Eu conto com você, disse o professor Carvalho com um aceno confiante. Ele tinha fé total em Ash. Após mais algumas palavras, Ash se despediu dos Pokémon no laboratório e correu para casa. Ao correr até a porta da frente, ele gritou. Mãe, cheguei. Delia Ketchum saiu da cozinha, ainda usando seu avental e segurando um pano de limpeza. Ela parecia estar no meio de alguma tarefa doméstica. Esse garoto, mesmo depois de se tornar campeão, ele ainda é barulhento como sempre, disse Delia com um sorriso exasperado, mas afetuoso. O Mr. Mime deles, que estava varrendo o chão por perto, assentiu em concordância. Mime Mime. Ash e Pikachu irromperam na casa, radiantes de empolgação. Assim que viram Delia, Ash anunciou alegremente. Mãe, vamos de férias para a região de Alola. Alola? Delia parou, um pouco surpresa. Sim, eu ouvi dizer que mesmo no inverno é quente como a primavera por lá. As praias são douradas e o mar é lindo. Venha comigo. Vamos tirar uma folga juntos. Ash disse com um sorriso orgulhoso. E desta vez é por minha conta. Delia piscou de surpresa, mas rapidamente sorriu. Como mãe solteira que trabalhou duro criando seu filho, não havia alegria maior do que vê-lo crescer e se oferecer para levá-la a umas férias merecidas. Ash, você realmente cresceu. Estou tão orgulhosa de você, ela disse, visivelmente emocionada. Ash coçou a parte de trás da cabeça, parecendo envergonhado. A qual não é grande coisa. Pikachu. Pikachu vibrou alegremente. Logo depois, a dupla de mãe e filho reservou suas passagens para Alola. Naquela mesma tarde, eles embarcaram em seu voo junto com Mr. Mime e Pikachu, empolgados com sua escapada tropical. De volta a Alola, Naoki suspirou aliviado após encerrar a chamada. Que bom que consegui direcionar a história de volta aos trilhos, ele murmurou. A única grande mudança agora era que Ash já havia se tornado campeão. Naoki se perguntou se Ash ainda se matricularia na escola Pokémon, como no anime. Mas com base em sua profunda compreensão de Ash, Naoki tinha 99% de certeza de que Ash deixaria Greninja e os outros no laboratório do professor Carvalho, e iria para Alola apenas com Pikachu. E como se viu, o palpite de Naoki estava absolutamente correto. No avião, Pikachu estava empoleirado no ombro de Ash enquanto os dois olhavam pela janela, maravilhados com o céu noturno. Lá fora, nuvens flutuavam sob eles como um mar suave, e as estrelas acima brilhavam como uma galáxia cintilante. Um humano e um Pokémon pressionaram seus rostos contra o vidro, ambos exclamando baixinho. Uau, o céu ali era simplesmente tão lindo. Sentada por perto, Delia olhou para os dois sorrindo, mas então um pensamento lhe ocorreu. A propósito, Ash, ela disse, tem certeza que não tem problema deixar Greninja e os outros no laboratório do professor Carvalho? O que ela queria dizer era, sem aqueles parceiros fortes, a força de Ash não cairia significativamente. Será que seu filho planejava começar do zero em Alola? Capturar novos Pokémon e treiná-los para formar uma equipe forte o suficiente para se tornar campeão novamente? Ash assentiu firmemente, um brilho determinado em seus olhos. Provavelmente há muitos Pokémon em Alola que você não consegue encontrar em outras regiões. Eu quero conhecer todos eles e fazer amizade com eles. Algum dia, ele sonhava que todos pudessem voltar para a cidade de Palete juntos e viver uma vida pacífica e feliz, assim como o Sr. Naoki e seus Pokémon faziam. Pikachu, Charizard, Kingler, Corphish, Byleth, Talonflame, Infernape, Slaking, Sceptile, Crocodile, e cada Pokémon que ele já havia capturado em sua jornada. Ash também tinha um plano. Um dia, ele construiria uma reserva natural gigante ao lado do jardim de sua mãe, um lugar onde todos os seus Pokémon pudessem viver livre e pacificamente. Naquela noite, o rancho em Alola estava brilhando com luzes quentes. O clima em Alola era quase sempre ameno e agradável, e esta noite não era exceção. O céu estava salpicado de estrelas, e o suave luar iluminava a terra tão intensamente que até os campos externos cintilavam sem a necessidade de lâmpadas. Dentro da vila, os Pokémon que passaram o dia brincando agora estavam espalhados pelo tapete da sala de estar, exaustos e contentes. Naoki e Ono não tinham saído hoje. Os dois estavam na cozinha preparando o jantar juntos.
Enquanto a irmã Indeede estava na sala de estar guiando gentilmente a pequena Elara enquanto ela praticava andar no tapete macio. Era um momento tão comum, mas para Coraidon parecia algo precioso. Banhado pela atmosfera calorosa do lar, Coraidon estava deitado silenciosamente no tapete, observando a cena à sua frente. A selvageria que antes tremeluzia em seus olhos dourados agora era substituída por uma mansidão pacífica. Ele observou Palmote roncando suavemente, as evoluções brincalhonas de Ivy perseguindo os próprios rabos em círculos vertiginosos. E o estoico Urshifu sentado ereto no sofá como um mestre de meditação. E ele também viu seu antigo eu. O Ciclizar, sua forma anterior, estava enroscado por perto, cochilando pacificamente no tapete, completamente relaxado. Naquela época, talvez ele não tivesse entendido o que esse tipo de paz significava? Nesse momento, um aroma delicioso emanou da cozinha. Naoki emergiu, carregando um prato de guloseimas douradas e crocantes. Bananas fritas, quentes e frescas. Estas são realmente deliciosas. Ele anunciou com um sorriso. No momento em que ele disse isso, quase todos os Pokémon se animaram e se viraram em sua direção, seus narizes se contorcendo. Bananas? Era aquela fruta amarela que eles viram crescendo nas árvores mais cedo naquele dia? O cheiro era incrível. Um grupo de Pokémon se reuniu curiosamente ao redor. Naoki sorriu calorosamente, cortando cuidadosamente um pedaço da banana dourada frita com uma faca. Ele se inclinou e entregou para Alcremie. Cuidado, está quente, ele disse gentilmente. Alcremie chiuriou, inflando seu pequeno peito com confiança. Não tinha medo de um pouco de calor. Com suas patinhas, Alcremie pegou o petisco crocante e o levou à boca, mordiscando delicadamente enquanto todos os Pokémon próximos observavam com olhos arregalados e ansiosos. A princípio, a expressão de Alcremie permaneceu calma, mas no momento em que terminou aquela única mordida, seus olhos azul-gelo se arregalaram em espanto. Este sabor! A casca externa estava dourada e crocante, enquanto o interior havia se tornado macio e delicioso. No momento em que Alcremie mordeu, a banana quente e pegajosa praticamente explodiu em sabor. Uma onda doce e cremosa atingiu sua língua, tão rica e perfumada que era vertiginosa. Naoki ainda tinha glaciado a parte externa com uma fina camada de cobertura, fundindo a doçura natural da banana com uma suave crocância açucarada. O sabor era perfeito. Pura alegria explodiu no rosto do Pokémon. Alcremie murmurou balançando ligeiramente em êxtase. Tão feliz. Vendo a reação de Alcremie, os outros Pokémon não puderam mais se conter. Todos mergulharam em direção ao prato e começaram a provar as bananas fritas com guinchos alegres e rabos abanando. À medida que cada Pokémon dava sua primeira mordida, seus rostos se iluminavam de prazer, seus olhos brilhando com pura felicidade. Alguns chiureavam, alguns dançavam e alguns simplesmente rolavam no chão em êxtase. Naoki não pôde deixar de sorrir. Ver seus Pokémon desfrutar de algo que ele fez com as próprias mãos o encheu de calor. Seu olhar se desviou para os petiscos fritos dourados, e nesse momento, um aviso informativo flutuou em sua mente. Bananas fritas, uma deliciosa guloseima feita fritando fatias de banana madura. O calor intenso amolece o interior, enquanto a cobertura empanada forma uma casca crocante. Uma mordida oferece um contraste perfeito, crocante por fora, macio por dentro. Um lanche popular entre muitos. Efeito culinário. Paraíso dos macacos. Pokémon do tipo macaco adoram este lanche. Alimentá-los com ele aumenta muito sua amizade. Nota, pode ser um prato simples, mas se traz alegria a todos que o comem. Naoki riu suavemente. Mesmo que o efeito fosse apenas mediano, um prato que pudesse acender tantos sorrisos valia mais do que a pena. No início da manhã seguinte, um avião desceu suavemente na pista do aeroporto da cidade de Aoli. Ash desceu as escadas com Pikachu em seu ombro, seus olhos brilhando enquanto ele examinava os arredores desconhecidos. Isso é incrível! Ele gritou com empolgação. Pikachu, olha aquela praia. Pikachu! Pikachu guinchou alegremente o rabo abanando. Atrás deles, Delia o seguia com uma pequena mala, tentando ao máximo acompanhar o ritmo. Ash, vá um pouco mais devagar. Ela chamou com uma mistura de diversão e exasperação. Ash foi imediatamente cativado pelos Pokémon que passeavam ao lado dos moradores da cidade de Aoli. Havia tantos Pokémon, alguns que ele reconhecia e muitos que ele nunca tinha visto antes. Com os olhos brilhando de empolgação, ele rapidamente puxou seu telefone Rotom e o apontou para uma das criaturas flutuantes que passava. Com um zumbido alegre, a voz mecânica de Rotom soou. Confei, o Pokémon apanha buquê. Um tipo fada. Confei colhe flores e as enfia em sua videira, liberando um aroma suave que cura tanto seus próprios ferimentos quanto os de seus aliados. Também pode curar condições de status. Confei. Ash repetiu o nome maravilhado com o Pokémon. Isso é muito legal. Ao lado dele, Delia e Mr. Mime finalmente alcançaram. Ela limpou a testa e deu ao filho um olhar meio exasperado, meio divertido. Ash, eu sei que você está animado, mas não se esqueça porque viemos aqui em primeiro lugar. Você deve entregar aquele ovo Pokémon ao professor Samson Carvalho, lembra? Ash piscou momentaneamente atordoado, então bateu na testa. Certo. O ovo. Ele riu sem jeito. Pikachu, vamos para a escola Pokémon agora mesmo. Pica-pi. Pikachu respondeu com um salto alegre. Enquanto isso, de volta ao rancho, Naoki cantarolava uma melodia suave enquanto regava os canteiros de flores, usando um regador em forma de Psyduck. O suave borbulhar da água se misturava ao cheiro de terra fresca e flores, criando um ritmo pacífico para começar o dia. Ele olhou para o céu azul claro, seus pensamentos divagando. A essa altura, Ash já deveria ter chegado a Alola.
Se tudo se desenrolasse como na história original, Ash visitaria a escola Pokémon em seguida. Lá, ele conheceria Lily, Kiawe, Lana, Malu, Sofocles, o professor Kukui e talvez até encontrasse o guardião da ilha, Tapu Koko. Eventualmente, Tapu Koko reconheceria o potencial de Ash e lhe concederia uma pulseira Z junto com o poder dos movimentos Z. E a partir daí, as coisas se intensificariam. Luzamine, presidente da Fundação Aether, provavelmente notaria o envolvimento de Ash com a escola e estenderia um convite. Junto com seus colegas de classe, Ash formaria os Ultra Guardiões e ajudaria a proteger a Lola das misteriosas incursões das Ultra Bestas. Tic, Naoki sorriu suavemente para si mesmo. Se as coisas continuarem assim, então a história de Alola deve permanecer intacta, afinal. Isso significava que ele poderia desfrutar silenciosamente de seu tempo aqui, passando o aconchegante inverno tropical com sua esposa, filha e uma casa cheia de Pokémon companheiros. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.